Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta Campo Podcast, o canal que conecta você ao campo através das histórias contadas aqui nessa mesa pelos nossos convidados. Mais uma vez, meu ídolo, representando a maior parceria que tem aqui no podcast, já vai fazer 3 anos, João Jaldete. Seja bem-vindo, meu ídolo. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal. Você tá bom? Sempre de novo, né? Um prazer enorme estar aqui com você, te apoiando no projeto aí junto contigo, né? Levando um pouco aí do que é esse agro brasileiro, né? Para romper um pouco a barreira, né? Que a gente comunica muito bem para dentro do agro, mas a gente tem que romper um pouco essa barreira pro lado de fora, né? Com certeza. Para poder comunicar melhor lá fora e a gente vem, graças a Deus, né? Com convidados aí só de peso. Eu brinco que o sarrafo aqui não baixou um milímetro desde o primeiro dia. Exatamente. E hoje nós estamos aqui, na minha opinião, com o melhor amigo da indústria de fertilizante brasileira. Um rapaz ajeitado demais. A gente teve a oportunidade de conversar com ele um pouquinho, né, João? Eu já o conheço há alguns anos, uns belos 10 anos por aí. Vamos começar nosso bate-papo, mas esse é aquele momento, né? Que você sabe, você que tá aí, você sabe. Que é o momento que o Jefferson solta a vinheta e você tem a oportunidade de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os seus companheiros. Então, Jefferson, solta a vinheta aí. Senhor Polidoro, meu amigo, seja bem-vindo ao Conecta Campo Podcast. Obrigado por você ter aceito o nosso convite aí, ter vindo para nossa casa em Minas Gerais. Sua terra natal também, né? Bom, pessoal, boa tarde, boa noite. Bom dia, para quem é de bom dia. Para quem assistir a qualquer momento esse podcast. O orgulho é meu, obrigado até por ter me chamado do amigo da indústria do setor, porque eu trabalho no governo há mais de 20 anos e é isso que eu acho que é a maior obrigação nossa, é fazer as cadeias produtivas, quem gera emprego, quem gera riqueza, quem gera renda, funcionarem e é um prazer estar aqui com vocês. Rapaz, você tá doido, né, João? Demais. Faz só um ano que eu tô enchendo o seu saco é pra trazer o Rapaz, mas o homem é... Trem atrás de trem. Brasília não é fácil. Não é. Brasília não é pra mais. Meu companheiro? Nós vai falar um pouquinho aqui. Vocês demoraram muito, eu tava doido pra vir. Sair de Brasília é bom. Pra conhecer o Brasil no chão de fábrica. É bom. Importante. É bom. Importante. Rapaz, eu quero começar, Polidoro, falando de você. Quem é você? Como é que você chegou até aqui? Como é que foi o agro entrar na sua vida? Como é que a indústria de fertilizantes entrou na sua vida? Conta um pouquinho da sua história, cara. Eu tenho 30 anos de carreira, me formei na Universidade Federal de Viçosa, engenheiro agrônomo, e lá em Viçosa mesmo eu me criei na região. Eu sou nascido numa cidade chamada Barbacena, na região do Campo das Vertentes de Minas, mas na verdade eu sou nativo de São Miguel do Anta. São Miguel do Anta é uma cidade da Grande Viçosa, né? A maior produtora de mestres e doutores da região, e tem 7 mil habitantes, né? Eu tenho orgulho de dizer que a cidade, por isso, a cidade tem a maior renda per capita, a maior IDH da micro-região de Viçosa. Isso significa que educação, saúde, ciência, condições para as pessoas evoluírem, funcionam e dar resultados. E eu depois me aventurei para o Rio de Janeiro, para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fazer o doutorado, mas eu fui mesmo atrás da Embrapa. Eu já tinha um sonho desde criança, né? Aos 9 anos eu disse que seria cientista, acho que eu nem sabia direito o que era, né? Mas foi porque eu via, né, a ciência como que os cientistas não eram pessoas inteligentes, eram pessoas que solucionavam problemas. E eu achava aquilo super importante. E aí, por fazer doutorado na Embrapa Agrobiologia, né? Eu sou um dos últimos orientados da doutora Johanna Dobereiner, a mãe da fixação biológica de nitrogênio, principalmente na soja. E lá eu tive certeza que meu lugar era na Embrapa. E na Embrapa eu estou há 20 anos, né? Nos últimos 10 anos, eu resolvi interromper a minha dedicação exclusiva à ciência, né? A desenvolvimento tecnológico, porque desde quando eu entrei na Embrapa, eu decidi trabalhar com tecnologia de fertilizantes. E decidi também, porque o meu chefe na época, o Celso Weiner Manzato, disse, vá para o chão de fábrica. Porque a Embrapa não tem nenhuma competência em saber qual é o problema desta cadeia.
E aí eu fui, né, pro chão de fábrica. Aqui estou eu de novo, né, no chão de fábrica. E esta é a minha maneira de entender o que eu devo fazer. E tanto foi que eu resolvi, nos últimos 10 anos, trabalhar com elaboração e execução de política pública. Porque o setor de fertilizantes no Brasil ficou abandonado por 40 anos em termos de política. É mesmo? 40 anos. É por isso que a gente importa 90% do que demanda e ainda não tem tecnologia suficiente para nos chamarmos de autônomos, né? Sim. Então, os esforços e o que a gente tem hoje de novidade, como é que vocês aqui fazem, né, na Fert Minas e aqui nessa região, né, que é fortíssimo fertilizante do Triângulo, é porque a iniciativa privada foi atrás da academia e sem nenhuma orientação mais estratégica do país conseguiram fazer o que temos hoje de bom e que é muito bom e que o agricultor brasileiro é competitivo muito por conta disso. Então, basicamente a minha rota aí profissional foi essa. E eu moro no Rio de Janeiro há 27 anos, então... Já virou carioca. Saiba que eu sou feliz, né? O cara que mora naquela cidade maravilhosa e trabalha no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é onde é a Embrapa, a Embrapa Solos, né, que é a minha unidade de origem, não pode ser um cara infeliz, não. Coisa boa, rapaz. Eu que conheço a Embrapa Solos no Rio, falo que tinha que ter passeio turístico para ir lá. É mesmo? Eu não fui lá ainda, não. É surreal de bonito, é outro universo, umas palmeiras imperial lá, coisa mais linda. Tem uma história linda. Sim. A ciência do solo nasceu lá, a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo foi criada lá, então é bem interessante. Engraçado, né? Porque eu mesmo tenho um certo preconceito do Rio de Janeiro, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente for falar do Centro de Excelência de Fertilizante, a questão de ser um berço do agronegócio o Rio de Janeiro. E tá lá em Embrapa, tá lá, né? Que coisa, né? Exatamente. Assim, na verdade, o Rio de Janeiro, ele se desponta em algumas questões até pela história do Brasil. Né? A história do Brasil sai da história do Rio de Janeiro. Sim. Né? Então, as coisas de um Brasil mais estruturado começaram a partir dali, né? É verdade. Tem uma história interessante que eu descobri por meio de um livro que eu li lá na biblioteca do Jardim Botânico, que registra que a primeira capital do agro da história do Brasil foi o Rio de Janeiro. Foi o Rio. Sim. Produzindo café, açúcar. O pão de açúcar se chama pão de açúcar, porque o açúcar, ao ser exportado da Baía de Guanabara para a Europa, o calor expelia um cheiro de açúcar e o navio passava ao lado daquela monte, rocha, né? Que é uma rocha que normalmente está coberta por um pouco de nuvem. Então o cheiro do açúcar, com aquela visão parecendo um pão, né, coberto de açúcar, é que trouxe esse nome. Mas é porque o Rio de Janeiro já foi. A Floresta da Tijuca é a maior floresta tropical plantada, né, do mundo. Ela era um cafezal. Então, o que nós estamos fazendo no Rio, levando, por exemplo, o headquarter do Centro de Excelência em Fertilizantes, dando para o Rio, fazendo uma homenagem àquela cidade e àquela região ali. Mas tem uma coisa também que nós fizemos um estudo para descobrir quais eram os maiores ecossistemas de inovação que o Brasil tem para fertilizantes. O Rio de Janeiro é um deles. Sim. Tem a região dali do Vale do Silício, Caipira, em Piracicaba, né? Tem alguns outros, mas o Rio de Janeiro tem essa coisa que fica escondida em meio a uma série de outras notícias, né? Que não são tão boas, muitas delas, né? Mas a gente pode explicar para vocês. Mas faz parte, sim. Em todo lugar tem prós e contras, né, João? Faz parte. Faz parte da vida do jogo, né? Faz parte do play, né? Então, exato. Assim, a gente tava comentando no almoço mais cedo aí, né? Hoje não tem lugar que você não tem que ter uma atenção. Então, sim. A gente tem que focar no que é bom, né? Porque problema tem de norte a sul aí. Sim. E a gente focando no que é bom, a gente muda o modo de enxergar as coisas, né? E que é o importante é isso aí. Saindo um pouco da atmosfera do Rio de Janeiro, falando do Brasil em geral, eu queria a sua opinião nisso que eu vi muito na FLA, né? Que é a questão da independência do Brasil de insumos. Eu queria que você comentasse a que pé que estamos, qual que é as possibilidades para a gente ser independente de insumo, principalmente na questão de fertilizante, que a gente ainda é o maior
quem mais consome e tem potencial para produzir isso aqui dentro, como é que está? Hoje a gente pode alcançar um certo número, que você até comentou com a gente. Eu queria que você auxiliasse a nossa audiência aí nesse bate-papo. Claro, um prazer. Bom, nós, felizmente, estamos entrando num período de crescimento da produção nacional e do desenvolvimento tecnológico, rumo à meta que nós estipulamos no Plano Nacional de Fertilizantes, que é em 2050, nós estamos produzindo metade da demanda de fertilizantes, e insumo para nutrição de planta em geral, não só fertilizantes, mas corretivos, sim, estimulantes, etc., num mercado que vai dobrar de tamanho. Então, se hoje a gente está consumindo aí cerca de 48, 49 milhões de toneladas de NPK, nós vamos chegar a 80 em 2050. De consumo. Então, isso significa, hoje, a estimativa é que, para isso, o Brasil receberá investimentos em torno de 50 bilhões de dólares só para a infraestrutura, só para montar as plantas para produzir. Fora a cadeia toda, que essa cadeia, como é insumo, ela traz serviços, né? Então isso não conta misturadora, não conta distribuidora, não conta esse pessoal todo, serviços. Sim. Então é muito mais de 50 bilhões, né? São cerca de 25 plantas de classe mundial de NPK que o Brasil vai precisar de construir nesse período. Então é emprego, renda, arrecadação para os municípios que receberem essas fábricas, para os estados. Mas essa retomada, ela ocorre porque desde 2022 nós temos um Plano Nacional de Fertilizante. Sim. Mas nós ficamos 40 anos sem. E nós saímos do início da década de 90, em que nós importávamos só 20% e produzíamos 80%, para uma situação hoje que a gente importa 90% do que nós consumimos. E as pessoas falam assim, mas o fertilizante é commodity, eu compro da Rússia, de Omã, da Bolívia, é o mesmo preço. Mas a questão é que não é uma questão de mercado, é uma questão de estratégia. Porque, primeiro, só se o Brasil fosse o único país correto no mundo, se ele continuasse acreditando que pode importar todo o fertilizante que ele precisa. Isso é agrotóxico também, isso é uma série de os insumos em geral. Só se o Brasil fosse o único país certo no mundo. Eu não creio isso. Uhum. Porque os nossos concorrentes no agro, China, Índia, Estados Unidos, União Europeia, eles há muito tempo já cuidam desse setor como um setor estratégico. Então a maioria deles produzem pelo menos a metade. A nossa meta para 2050 já é a estratégia de todos esses países concorrentes nossos há muito tempo. Por que isso? Porque não se pode prescindir de um insumo para uma atividade que tem a ver com a segurança alimentar do país. Mas só que o Brasil é pior. O Brasil é o único desses países que tem solos de baixa fertilidade natural, porque nós somos tropicais. Nossa agricultura mais forte é produzida na região dos cerrados, né, que se estende aqui onde nós estamos, em que se não colocar fertilizante, né, você lembra lá da antiga empresa Maná? Com Maná, adubando dá. Então isso é regra para o Brasil. Sim. Então, será que o Brasil estava certo? Não pode ficar sem fertilizante. Importa 90%. E se tiver uma crise mundial quando teve em 2022? Nós só não ficamos em sérios apuros, nós não tivemos o país quebrado por falta de fertilizantes, porque nós tínhamos alguns heróis no governo, como temos hoje, como sempre tivemos, que defendem o agro, né? E foram lá fora buscar o fertilizante de países com embargo. Pedimos, a ex-ministra Tereza Cristina foi a ONU pedir autorização para importar fertilizante da Rússia. Senão, nós não teríamos. O ministro atual, Carlos Fávaro, ele precisa de colocar como prioridade no comércio internacional do Ministério da Agricultura as relações com os países, os 4 ou 5 que respondem por mais de 60% dos fertilizantes que nós importamos, extremamente positiva e com fertilizante como prioridade para eles não escolherem vender para outros. Enquanto isso, nós temos aqui milhares e milhares de técnicos, cientistas, especialistas, nós temos centenas de empresas nacionais, de capital nacional, de empresários nacionais, que não tinham sequer um apoio de uma política pública para poder crescerem mais rápido do que vinham crescendo. Então, a história é essa, nós estamos saindo desse buraco, digamos assim, mas a jornada vai ser longa e se o setor público e o privado não estiverem juntos,
Um tem que apoiar o outro, né? Claro. Mas sim, fico feliz que pelo menos já saiu da inércia. Saiu da inércia, nós estamos levantando voo. Eu já vejo as coisas acontecendo. Levantando voo. Eu acompanho lá desde o lançamento, né, do Plano Nacional de Fertilizantes, venho acompanhando sempre de perto e assim, vejo que agora realmente tá saindo da inércia, tá mostrando um horizonte onde é possível chegar, onde vamos com certeza chegar, né? E é só falar no final aí que a iniciativa privada junto à iniciativa pública é o que vai fazer realmente isso acontecer. Exato. Né? E aí, assim, trazendo um pouco para a companhia onde a gente está hoje, né? A gente olha muito para isso também, né? O foco é justamente esse, né? Fazer as parcerias estratégicas, olhar para o mercado, olhar o que podemos fazer para, na verdade, garantir lá no futuro, não é nem a questão da independência de insumos, é a segurança alimentar mesmo, aquilo que você falou, né? Para garantir a segurança alimentar, né? Então, enfim, a gente vem ouvindo muito isso nos últimos tempos e realmente é um fato, né? É palpável, né? Que a coisa precisa ter esse olhar técnico, esse olhar de mercado, esse olhar científico para que lá no futuro, daqui 25, 30 anos, a gente consiga ser peça fundamental para essa segurança alimentar. Exatamente. O que você acha que as empresas hoje podem fazer, as empresas privadas, para minimizar essa dependência de importação de fertilizante, principalmente, né, quando a gente fala de... Porque a gente já sabe, né, João, que o Brasil é um berço muito poderoso na questão de mineração, né, de potássio, né, mas ainda tem muita dependência do gás natural, certo? O que a gente pode fazer? Qual que é os próximos passos? Qual que é as possibilidades do Brasil em relação a esse ativo que é o gás natural, para a gente ser mais independente também na questão do nitrogenado? Vamos lá. O nitrogenado é muito bom para falar o primeiro passo. O primeiro passo que nós devemos fazer, que é de curto prazo impacto, e já estamos fazendo bastante, é usar melhor o que temos disponível. Então, o Brasil hoje, em termos de eficiência no campo, a eficiência dos fertilizantes nitrogenados, ela não passa de 50% a 60%. Ou seja, o agricultor compra um insumo caro, que custa mais de $350 a tonelada, e simplesmente joga 40% fora. Por quê? Tecnologia do produto e tecnologia de uso. Então, as empresas brasileiras, vocês aqui da Fert Minas são um benchmark, né? Enxergaram isso. É resultado de curto prazo, ou seja, eu vou fazer o que for necessário para pegar a ureia, o nitrato de amônio, o sulfato de amônio, as fontes que nós temos hoje. Isso se estende para o fosfato e para o cloreto e desenvolver tecnologia para aumentar a eficiência disso. É agregar qualquer tipo de incremento tecnológico àquela matéria-prima, ou seja, ao invés da ureia ser o produto, ela passa a ser matéria-prima. A matéria-prima. Primeiro ponto. Isso já né? A gente vem fomentando isso, né? Aí a parceria público-privada é fundamental. E aí nós temos um mercado bastante estabelecido de fertilizante de eficiência aumentada. Então, o primeiro passo é esse. Nós vamos usar melhor o que temos disponível no mercado. Porque nós vamos continuar dependendo de usar a mesma matéria-prima de nitrogenado, que é a matriz aí que eu falei, o sulfato de amônio, nitrato de amônio e ureia. Né? Bom, isso junto com as boas práticas no campo, que as empresas estão fazendo muito bem. Hoje não tem venda de commodity, tem venda técnica. Sim. Quem está despontando no mercado vai para o campo e entrega o produto com a tecnologia, com a tecnologia do produto e do uso dele, a recomendação. Né? Isso é uma fórmula que tem dado certo e está abrindo oportunidade para muitas empresas. Porque você falou, a questão de aumentar a produção nacional, seja dos commodities ou de qualquer outro novo nitrogenado que possa vir, ou mesmo que seja a ureia ou o nitrato de amônio, mas que venha não do gás natural, venha de uma fonte como a produção de hidrogênio verde, é uma solução de médio prazo. Né? O Brasil vai diminuir o preço do gás natural. Já existe uma política para isso e a gente tem que entender um pouco mais profundamente, mas não ser especialista, mas é simples entender. Brasil hoje, a gente sabe que a produção nacional de gás natural não é suficiente para a demanda, porque nós temos e nós usamos gás da Bolívia, né? E importamos GNL, gás natural liquefeito de outros países, para atender o mercado brasileiro como um todo. Mas nós temos que preocupar com o mercado de fertilizantes. Então, quantos % da oferta atual de gás natural seria necessário para a gente atingir hoje, se fosse só isso? Toda a demanda, 50% da demanda de nitrogenado que nós temos no Brasil. Ou seja, hoje nós não produzimos absolutamente nada porque nós não temos nenhuma fábrica funcionando. Certo. Mas se ligássemos as que temos e construíssemos as que precisamos,
dá menos de 10% da demanda nacional de gás natural. Então significa que nós temos gás para produzir fertilizante. E significa também que, da mesma forma que se fez política, por exemplo, quando se teve crise energética, baixou o preço do gás natural para produzir energia elétrica com termoelétrica, não faz nenhum... não é difícil de entender que o país pode fazer isso. Ele pode sim fazer da maneira que já existe, né? O programa Gás para Empregar, por exemplo, que é um programa que visa você segmentar isso e ofertar um gás natural com preço diferenciado para determinados segmentos. Porque se você transforma uma molécula de gás natural, metano, em amônia, esse amônio vai virar o quê? Ureia. Essa ureia vai ser usada para quê? Produzir milho. Vamos falar do milho. Esse milho vai ser usado para quê? Nós não vamos comer milho, né? Ele vai virar proteína animal. Vai virar carne, ovos, leite. Ou até mesmo etanol. Ou até mesmo etanol. Então, significa agregação de valores. Nós já fizemos essa conta. Não há nenhuma destinação do gás natural que agregue mais valor para a sociedade do que produzir fertilizante. Nós já fizemos essa conta. Já mostramos para o governo sabe. Uhum. Então, nós vamos ter gás adequado, nós vamos ter produção de fertilizantes no Brasil nitrogenado com gás brasileiro, com gás do mercado brasileiro, e nós vamos chegar nisso. Mas é uma questão que, se a política de fertilizantes for descontinuada, a gente esquece. Não vai acontecer. Se ela continuar, vai acontecer. Então, e o Plano Nacional de Fertilizantes mescla essas medidas, né? Então, assim, no curto prazo, como eu falei, nós estamos já fazendo. Certo. E no médio e longo prazo, também estamos fazendo, só que os impactos são em épocas diferentes, em momentos diferentes, né? Show de bola. Eu sempre me ficava pensando nessa questão porque, como eu não sou um especialista, né, propriamente dito, do mercado de fertilizante, todo mundo fala, se a gente tem dependência não adianta, a gente tem dependência do gás natural da Europa, isso nunca vai mudar, isso nunca vai mudar. Eu escutei muito isso, João. Eu, como não especialista, né, que acredito que grande parte da nossa audiência toma isso como verdade. Na maioria das coisas que a gente escuta do agro, né? Na maioria das coisas que a gente escuta do agro, principalmente quem é fora do agro, né? Eu dentro do agro escutei isso como verdade e assumi que era verdade, que infelizmente a gente depende da Europa para ter nitrogenado e pronto, acabou, não tem jeito de mudar isso, é para sempre isso. Enraizou em mim. Imagina a pessoa que não é do agro, que escuta coisas absurdas do agro, e toma como verdade de um influencer da vida aí que nunca pôs o pé na roça, nunca pegou um bicho de pé, né, João? Não. Não, nem sabe. Não sei. Escuta o barulho do grilo cantando, não sabe o que é. Corre, medo. Né? Acha que é assombração. Então, assim, bacana. Eu fico muito feliz de receber você aqui, porque você, no nosso bate-papo de manhã mesmo, que você pode ver que eu fiquei bastante em silêncio, igual eu vou ficar hoje, que esses dois aqui são especialistas nisso. Eu fiquei matutando na minha cabeça. Falei, caramba. E eu vi luz no fim do túnel nessa questão da independência, de que, guerra, não sei o quê. Lascou. Deixa eu explicar para vocês mais um pouquinho, para poder te ajudar, inclusive, para enriquecer e colocar as cartas na mesa com informação pública. Eu aqui não vou dar nenhum furo de informação para vocês, infelizmente. São informações públicas, mas que nós estamos trazendo para quem deve ouvir. Vou dar exemplo de alguns projetos de fertilizante para falar coisas práticas, né? O projeto tem começo, meio e fim. Sim. Então vamos lá. Nós temos 3 plantas de fertilizantes hibernadas no Brasil hoje, que são de propriedade da Petrobras, que estavam licenciadas ou com um contrato com empresa privada. Quem é o dono é o produtor de gás, é a própria Petrobras. Então, você acha que se tiver interesse empresarial de que a dona do gás, associada com um parceiro privado, pode retomar esse negócio com lucratividade? Mas é óbvio. Né? Aí você vai em outro modelo, uma planta de fertilizantes que já foi divulgada aí, que tem um estudo de viabilidade técnica, econômica e socioambiental, porque um empreendimento de 1, 2, 3 bilhões de dólares tem que ter, todo mundo exige um estudo de viabilidade. Sim, ninguém claro. vai nem olhar para um negócio desse. Macaé é uma prefeitura, é uma cidade que tem uma prefeitura que resolveu ver se isso dá certo para ela. Macaé hoje depende dos royalties do petróleo, não é pouco, que está em alta. 40% do gás natural é processado em Macaé. Na UPGN, na Unidade Processadora de Gás Natural de Cabiúnas.
Ora, Macaé faz parte da partilha do gás natural e do óleo porque ela recebe royalties. Ela não pode pegar esse projeto e falar, eu quero fazer uma parceria público-privada, onde que eu sou o menorzinho, mas eu garanto o gás, eu garanto o espaço, eu garanto o licenciamento, eu garanto... Por quê? Porque eu quero que a minha população receba 700 empregos diretos, até 1.000 empregos diretos, mais de 6 mil empregos indiretos, eu quero que a minha arrecadação suba 2 bilhões, eu quero que a minha economia não dependa do royalties. Isso está errado? Não. Isso faz sentido? Opa, demais. Véio. Então, o governo vai... O governo ou o país que não embarca, não. Até traz essa informação para a gente achar que não temos saída, vai influenciar? Isso é uma vontade de quem está dentro do mercado brasileiro, público e privado. Sim. Aí você está lá na Bolívia, por exemplo. A Bolívia produz gás natural. Está caindo o gás natural da Bolívia, mas eles têm reserva. Mas tem o principal, que é o gasoduto. O gasoduto passa onde? Passa em Cáceres, no Mato Grosso, Cuiabá. Por que você não... Por que a EPE, a empresa de pesquisas energéticas, fez um estudo e mostrou que um dos lugares mais viáveis para se ter uma planta de nitrogenado se chama Cáceres, no Mato Grosso? Porque o gasoduto passa na porta. Ah, mas aí a Bolívia depende, aí vem todo o movimento. Mas tem gás passando no tubo. E o Brasil e a Bolívia têm um acordo bilateral que eu estive na construção dele, entre duas presidências da República, em que comércio de gás natural é um acordo que o meu ministro assinou, Carlos Fava. Ou seja, mas não tem ideias aqui, são fatos. Ah, mas isso vai acontecer? Depende do mercado. O Brasil precisa, o Mato Grosso precisa de 3 plantas daquelas só para abastecer o Mato Grosso. Só para ele. Certo? Então o Mato Grosso não vai querer? Com certeza. O boliviano vai olhar para o Brasil, poxa, será que eu não posso fazer um negócio com o Brasil? Agregar valor ao gás natural, que eu vendo por um preço, eu posso agregar por muito mais? Será que o empresário não vai olhar para o Mato Grosso como um lugar de investir? Nós estamos falando de fatos, né? Então, estou dando uns exemplos para vocês, para que vocês tenham mais robustez em dizer que... outro dia eu estava num evento na Universidade de Viçosa, e aí um colega perguntou assim, você mostrou um mapa aí com vários projetos e tudo e tal, mas o governo costuma fazer isso, faz a política, fala, depois ele sai de cena e deixa a batata quente na nossa mão. Então, eu expliquei isso para essa pessoa, porque eu acho que é uma certa inocência você desacreditar do Estado brasileiro quando você pensa que o Estado é política. O Estado não é política. O Estado é quem cuida de nós e que somos nós, né? Não estou te falando de política de Estado, por isso que eu te falo, nós fizemos isso porque nós sabíamos que tinha condição de o Brasil chegar no ponto que nós planejamos. Quando você planeja numa política pública que você vai chegar numa meta, irmão, os órgãos de controle vão ficar na cola de quem assinou a política. Né? E se o setor privado está junto, como está lá no nosso Conselho Nacional de Fertilizantes, o CONFERT, o setor privado também tem parte nisso, porque ele é parte da política. E nós fizemos o Plano Nacional de Fertilizantes com um conselho público-privado justamente porque é a única maneira de funcionar. Se você é do conselho, você tem responsabilidade. Então não adianta você achar que amanhã vai virar as costas e vai embora quando mudar o governo, porque não é assim não. Né? Então é um compromisso, é um pacto. Apertamos a mão e acho que está indo bem. Show de bola, bom demais. E a gente tem, na verdade, o NP e o K, né? E a gente tem as 3 possibilidades de produção aqui dentro, né? As 3 possibilidades. O P e o K tá mais fácil. Tá mais fácil ainda, né? O fósforo, nós estamos aqui, ó, nós estamos no início do fósforo. O fósforo sai daqui e vai parar lá no Mato Grosso, um monte de ocorrência de fosfato. Aí é outra falácia. Mas o fosfato brasileiro tem 5, 7, 10, 15% de P2O5, né? Para quem não entende, é o teor de fósforo, né? Lá da mina, lá do minério, debaixo da terra. E lá no Marrocos é 35%. Aí a gente fala, e daí? A nossa resposta é e daí? Sabe por quê? Porque teve lá na década de 70 um tal de Paulo Habib, professor da USP, funcionário público, que resolveu sentar com a indústria e falar assim, vem cá, não dá mesmo pra gente fazer uma indústria nacional de fosfato? Né? Porque, poxa, o fosfato tá aqui. Eu estudei uma rota tecnológica aqui que nós chamamos hoje de flotação de fosfato para produzir um fosfato concentrado que entra na rota da produção do MAP, do ácido fosfórico e tudo, igual se faz com o fosfato lá da África, do Marrocos, etc. Só que o nosso tem 10, 15% e o deles tem 30, 35%. Não tem problema. A questão ali era tecnológica. E hoje a nossa indústria é a única no mundo que é capaz de fazer
fertilizante fosfatado com uma rocha muito ruim, baixo teor, mas a gente faz. E muita gente fala que não é possível. Por quê? Porque é claro que o Brasil não pode acordar. O Brasil, eu falei em algumas palestras, até meu time lá não gosta muito que eu faça isso, mas aqui eu posso falar. Que eles não estão aqui. Que o Brasil é o gigante com pés de barro, né? Ele tem cabeça de ouro, corpo de bronze, pernas corpo de prata, pernas de prata e pés de barro. Pés de barro. Isso vem lá da Bíblia, né? E de Daniel, né? Sim. Que foi por isso que o gigante perdeu, né? E nossa única fragilidade no agro, sinceramente, é a dependência de fertilizantes e outros insumos. É a única. Não tem mais nada, pode procurar. Então, se o Brasil cair... Hoje a volatilização de mercado está em cima disso. Se o Brasil cair, você pode ter certeza que uma das principais... Foi a dependência. Principais razões vai ser a dependência de fertilizante. Só ter uma crise mundial de novo e alguém entender que o Brasil está muito forte, tira o fertilizante do jogo, como aconteceu em 2009, 2010, aconteceu em 2021, 2022, daqui a uns anos vai acontecer de novo, porque é um movimento do mercado de fertilizante que só não enxerga. Quem tem interesse nisso, de exportar fertilizante para o Brasil cada vez mais, eu acho que está certo. Está tudo mercado. certo. Mas nós achamos que isso é bom, defender, subsidiar fertilizante importado em detrimento da produção nacional, é algo assim que não cheira muito a patriotismo. É meio que absurdo, né? Não faz sentido não. Nem dinheiro dá. Porque dar dinheiro é produzir, escalar, pô. Dar dinheiro é você, ao invés de você ganhar só 5% lá no final da cadeia, que é o que ganha quem compra, vende e mistura, você ganhar 30%, que é o que dá de margem quando você produz lá na base. Né? Então, e tudo aqui dentro, né? E assim, o Polidoro, quando a gente olha a longo prazo, né, e vê os números, eu faço muito isso, independentemente que a gente busque uma certa independência de produtividade, né, de produção de fertilizantes, mesmo assim ainda vai ser necessário que quem forneça para o Brasil também cresça a sua disponibilidade, porque é ascendente a curva. Ela pode ser que um dia ela chegue no equilíbrio, pode ser. Mas até 2050, 2060, por aí, a curva é ascendente. Então, se lá fora também eles não se mexerem, eles também não vão conseguir fornecer pra gente. Nós só queremos ser competitivos. Nós queremos explicar para o mundo, como eu falei para vocês agora de manhã. Nós temos um programa de conversão de pastagem que vai apertar o mercado brasileiro. Como nós falamos, nós vamos demandar o dobro em 2050. Sim, sem o programa de pastagem. O programa de pastagem joga 5 milhões de hectares aí, de 5 milhões de toneladas na conta de uma cadeia que já entra por 2, 3 portos do produto, estrangulado, pagando demurrage, com rodovia, com problema de frete, etc. Sim. Né? Todo mundo que joga nas costas de quem faz o armazenamento, joga nas costas de quem faz distribuição e tem uma janela de meses para trabalhar. Sim. Isso não vai dar certo. Então, quem tem que entender, olha, eu preciso equilibrar o Brasil para o Brasil continuar sendo o meu melhor cliente. Porque nós somos o maior importador de fertilizante do mundo. Vamos continuar sendo um grande importador, mas nós não podemos importar tudo. Então, as empresas estão vindo para o Brasil produzir. Vocês sabem que nós temos empresas chinesas aqui que não existiam antes, empresas russas que não existiam antes, e vão vir muitas outras. Por quê? Porque é simples. Se eu quero vender NPK, se eu produzir um dos 3 no Brasil e os que eu tenho mais vantagem de produção, eu produzo aqui no meu país, eu vou fazer uma competitividade muito maior lá dentro do país. Com certeza. Então muita gente está fazendo isso. Então é como você falou, sabe? Não tem... A gente vai importar muito ainda. Não é demagogia muito de nossa parte. Não, nós somos grandes, cara. Nós somos Brasil que vai... O Brasil é o único país do mundo que pode aumentar em demasia a sua produção de alimentos. E a FAO, em 2017, olha quanto tempo tem, ela cravou para o Brasil, ela, na verdade, quis ajudar e nos apertou. Falou, o Brasil, em 2030, tem que ter aumentado 27% da produção nacional. Falou que até 2050 aumenta 70%, né? Não tem isso? 40%. 40%? Você imagina que nós já vamos alcançar isso antes. Será? Vamos. Sim. Esse ano nós temos 10% de aumento de safra. Rapaz, é dinheiro, é trem, é comida, hein? Não é brincadeira, não. É só para brasileiro. É que faz 3 safras por ano. 3 safras por ano. É brasileiro que pega e fala para o mundo inteiro. Em 10 anos,
eu vou tirar 40 milhões de hectares de pastagem degradada do problema de emissão de gás de efeito estufa, de poluição de água, de rio, e vou converter em sistema de produção sustentável. Rapaz, isso é muita coragem. Tem que ser peitudo, né? O Carlos Augustin, que é o nosso chefe lá do Programa Nacional de Conversão de Pastagens, eu olhei para ele e falei assim, olha, só você mesmo, empresário do setor de sementes, para poder vir aqui fazer isso, e tem certeza que vai dar. Um empresário não entra nessas coisas sem fazer conta, né? Rapaz, é o maior programa de recuperação ambiental por meio da atividade agropecuária da história do Brasil e um dos maiores do mundo. A nossa agricultura é 60, 70 milhões de hectares, se fizer as contas aí, de acordo com cada base. Nós vamos colocar pelo menos 30 de agricultura e pecuária e mais uns 10, 12 de floresta, agrofloresta. Assim, e sem fertilizante nada disso vai acontecer. Então o mercado olhar para a gente e falar assim, não posso deixar o Brasil aumentar a produção nacional dele, não, porque isso vai ser ruim para mim. É o contrário. Precisa de aumentar a produção aqui para eu continuar sendo competitivo. Entende? É um equilíbrio, que é o que eu falei. Será que é o único país que está certo é o Brasil? De importar tudo e está tudo certo, e os nossos concorrentes é meio a meio, ou tem alguma excedente? É evidente que não. Não faz sentido, certeza, né? Não. Simplesmente não é difícil de entender. Poliório, eu ainda vou ter um pouquinho além, né? E a gente vai conseguir fazer isso, né, por dois motivos, né? O primeiro e principal dele é o brasileiro. Não existe raça mais resiliente que o tal do brasileiro. Quando ele fala que quer fazer, que vai fazer e pronto, ele vai fazer. E segundo, nós temos os recursos naturais para isso. Exato. Tá aqui. Tem pelo menos 5 países dentro do Brasil, né? Eu falo para você que são mais de 20 solos, países aqui dentro, tá? Então assim, a gente tem clima, o capital humano, que é o principal para isso, e a gente tem os recursos naturais necessários para isso. Então é questão de governança mesmo, de gestão, de projeto, de fazer a coisa andar, né? Então, quando eu vejo tudo e começo a analisar e olhar lá para o futuro, né? Eu comecei na indústria de fertilizantes em 2016. Então, eu sou um gurizão na indústria de fertilizantes, vim de outros mercados. Mas nesses quase 10 anos passados aí, eu já vi muita mudança, né? Eu vivenciei uma crise lá em 2018, depois uma outra crise aqui em 2022, em 2020, 2022. Então, assim, a gente vai analisando os ciclos, né, que vão acontecendo. Eu falei, cara, tá se encurtando, né? Há um tempo atrás aí, a gente ouvia falar de crise a cada 10 anos, a gente também fala de crise a cada 3, 4 anos. Então, assim, se não organizar, a crise vai instaurar e não vai sair mais. Então, é um modo de vista bem interessante, eu acho que a gente vai conseguir por conta disso. Exatamente. Já que a gente falou do N e do P, o potássio é o mais interessante. Porque há alguns anos atrás, eu entrei no setor, eu aprendi que nós não tínhamos condição de produzir potássio nem para atingir aí 1/3, 1/4 do mercado. Aí por quê? Porque não tem potássio no Brasil. Isso é mentira. Isso é o Serviço Geológico Brasileiro que prova que uma das maiores bacias sedimentares que tem a silvinita, que é a matéria-prima do cloreto de potássio, né? Tá na Amazônia. E nós vamos ter a primeira planta lá, prontinha para sair. E várias outras vão aparecer, porque tem muito mais potássio do que a reserva que sabe do potássio no Mato Grosso tem. Potássio no Mato Grosso, potássio... E tem uma outra. Aí tem várias. Não, vê lá. Muito bem. Como é que uma petroleira instala seus campos de petróleo? Ela faz a pesquisa primeiro. Lógico. Então ela tem que furar toda a rocha para chegar lá embaixo, normalmente, igual o pré-sal brasileiro. Aí a Petrobras fez isso por anos e anos e anos. E hoje nós temos aí o milagre do pré-sal. Mas para chegar lá, ela fez um banco de informação mineral que ela conhece todo o perfil. E o que descobriu em Sergipe? Uma camada descomunal de silvinita a 100 quilômetros da costa. E lá em Sergipe, a produção de petróleo já não é pré-sal, já está baixando. E hoje tem um projeto registrado no Conselho Nacional de Fertilizantes, que nós temos uma carteira de projetos. Então, todos os projetos estão lá. São oficiais e tem apoio, de alguma forma, do Confert. É uma jazida que pode produzir metade da demanda de potássio. Viável. Inclusive, tem estudos, já está pronta para poder ir para o mercado para alguém investir. É um projeto, só o recurso mineral custa mais de 200 milhões de dólares. Quem sabia disso? Alguém sabia. Quem sabia era a Petrobras. Mas por que não tinha esse projeto? Porque não tinha uma política.
Não tinha. A Petrobras não é o negócio dela. E aí ela, é claro que não é mais a Petrobras, não vai ser ela, vai ser uma outra empresa, né? Isso já até é público lá no Conselho Nacional de Fertilizantes. Mas esse ativo, essa pesquisa mineral ficou disponível. Só que precisou de ter o movimento de querer fazer. E tem uma outra coisa muito mais incrível que... mas onde é que tem potássio? Vocês sabiam que existe uma alga chamada Capaficus alvarezi? Essa Capaficus, ela é a grande produtora da tal da carragenana, ou carrajanana. Como é que fala? Esqueci o nome, mas é uma matéria-prima de fazer cosmético e tudo. É uma gelatina. Uma gelatina, depois eu lembro o nome certo. Né? Que os países ali da Oceania produzem, são os maiores produtores, e o Brasil importa 100% da carragenana. Aí nós fomos avisados pela Universidade Federal do Ceará que o mais legal dessa Capaficus, que ela acumula 10 vezes mais potássio do que qualquer alga. E onde está a grande reserva de potássio no oceano do mundo? Oceano. Então esse Capaficus aí é o famoso extrato de algas que a gente fala? Não. É outra coisa. É outra coisa? Você extrai potássio dela para produzir cloreto de potássio. Então nós vamos ter, sem sombra de dúvida, no Brasil, isso já está lá em Santa Catarina, Rio de Janeiro, se subir para o Nordeste, porque ela não é nativa, né? Nós vamos ter fábricas de cloreto de potássio naturais, produzidas por algas. De fazenda de algas. Fazenda de alga. Vai produzir a carragenana, vai produzir, não sei, um monte de outros derivados e vai sobrar potássio. Sabe o que o mundo fala quando ouve isso? Duvido. Vocês são uns doidos. Não somos. É verdade. Isso tem base, isso tem fundamento. E por que isso não aconteceu até hoje? Mais uma vez, a gente não tinha apertado a mão, público privado. Vamos virar? Vamos fazer. É como você falou. Brasileiro, quando resolve. Nós temos, por exemplo, na área de saúde, o SUS, cara. O SUS é o maior espetáculo de, digamos, igualdade de tratamento das pessoas com uma coisa chamada saúde. E foi invenção de brasileiro. Mas a gente pode falar vários outros aqui, que o brasileiro é realmente um povo que é muito criativo e que quando resolve fazer algo... Demora a resolver, mas quando resolve faz. É o principal capital, que eu falei, é o principal capital, assim, o principal X dessa equação é de fato o brasileiro, a resiliência do brasileiro, é a vontade de fazer, é a vontade de querer fazer diferente, né? E esse movimento, né, que o agro teve aí nos últimos 5 anos, que tá mais pujante a coisa, vai fazer isso viabilizar também, porque é interesse do grande empresário do agro, porque assim, hoje o agro brasileiro não é aquela questão de agricultura familiar mais. Já foi superado. Tem agricultura familiar, é muito importante, precisamos olhar para ela, sem dúvida nenhuma, mas né, o agro brasileiro já é o agro do Big, né? Já de grandes empresas que tem uma empresa de fazenda, tem 600 funcionários, 800 funcionários. Então esse cara é de interesse dele fomentar isso também, fazer isso, ajudar essa viabilidade. Você sabe da história, que é uma história super legal? Rapaz, antes de você puxar assunto, eu quero trocar uma ideia desse gancho do João, com a que a gente falou um pouquinho mais cedo, da sua apresentação, que a gente vai entrar, que é o Centro de Excelência, e lá teve um número que me intrigou. Porque eu vejo muito a turma que é sobre... Pelo menos 50% aí da agricultura familiar não usa fertilizante, tá lá. 57. IBGE. Eu falei assim, caramba, mas eu vejo tanta pequena propriedade produzir em escala. Eu falei assim, aí eu fiquei imaginando, fiquei pensando, eu quero que vocês troquem uma ideia comigo sobre isso. Sobre esse pensamento. Eu falei assim, gente, mas tem tanta gente que tem uma pequena propriedade e fatura milhões... E na minha concepção é um pequeno produtor, é familiar, porque é pequeno, a gente pensa de grande questão de espaço, né? Eu tenho 1.000 hectares, 5.000 hectares, eu tenho 10 hectares, exemplo. E quando eu penso sobre o pequeno, eu tô falando de área. Mas o cara que tem uma pequena área produz muito. Então, para ele produzir muito, ele tem que otimizar. Se ele otimiza, teoricamente, ele está usando fertilizante. Então, eu queria entender esse número um pouquinho na minha cabeça, porque... tranquilo. Eu falo assim, como assim? Esse como é que perfil chega? Que você falou aí, que é o produtor... pequeno que produz muito. É o produtor que está no módulo de pequena propriedade ou média propriedade, que normalmente pratica a agricultura familiar, porque a mão de obra e o investimento é gerenciado pela família, né? Esse aí que você falou é os 33%.
que produz batata, produz hortaliça, produz frutas, produz legumes, etc. O próprio café, também, né? E o uso é maciço de fertilizantes, Sim. né? Muito Café tecnificado. e tudo. Entretanto, a maioria ainda produz milho, feijão, leite. Produz milho para silo, no caso. Milho para grão, para silo. Sim. E leite. Esses aí, a grande maioria não usa fertilizante. Rapaz. Então, nós temos que democratizar isso, porque se 33% usa e se dá muito bem, porque você tem... Sim. Eu lá no Rio, aqui vocês estão na boca do triângulo, Sim. então aqui é o melhor lugar para ter exemplo disso. Você tem produtor pequeno aí que Muitos. produz e cria, Sim. com muito sucesso, bem e com a qualidade de vida, é a classe média rural. Sim. Só que esses 57% são a classe pobre ou muito pobre Com rural. pouca acessibilidade. E que estão em regiões... Pouca acessibilidade à informação ou a A insumo? tudo. Primeiro, informação, e segundo, ao próprio insumo. Porque é uma coisa que tem que puxar a outra. Sim. Entendeu? Ele precisa de um estímulo inicial. E toda vez que você faz isso, funciona. Então, nós tínhamos no Brasil, na década de 70, o Programa Nacional de Calcário. Nós temos que ter um outro programa de calcário. Uhum. Se não tiver calcário, não adianta botar fertilizante. Uhum. E esses agricultores não usam mesmo Nada. calcário. Não é só fertilizante. É só Mesmo programa, pela distância. sol e chuva. Eu já recomendei pro ministro Carlos Fávaro, e a gente vai fazer isso ainda, é um programa de doação de calcário. A indústria de calcário quer doar o calcário. Porque ela sabe que se o produtor fizer o uso do calcário a primeira vez, ele vai aumentar a produtividade dele, vai capitalizar e aí ele gira sozinho. Sim. Assim como também estou conversando com a indústria de fertilizantes, né, com o Simplifert, com a ANDA, para a gente fazer um programa de doação de fertilizantes para pequeno e médio. Top demais. Porque a gente tem que tirar dessa inércia. Sim. E aí o governo entra com assistência técnica, entra com a máquina pública que tem as Emater, tem a Embrapa, tem as FIENG aí, organizações Minas, estaduais de tudo. empresa, tem a rede Senar e tudo. Então dá. Senar. Mas a gente precisa de começar com o insumo, entregar, fazer, aplicar, porque o calcário tem que entregar aplicado. Porque calcário sozinho não adianta, vai virar pedra lá. O cara não joga, Entendeu? joga Então, de unha. Então, precisa disso. E você sabe de uma coisa? Nós estávamos discutindo há pouco tempo a questão de inflação, atribuímos a alimentos. Uhum. Certo. Aumento de preço de alimentos. Sim. Um dos grandes motivos para isso é a sazonalidade de produção em função da variação de produtividade de produção regional no Brasil, porque a agricultura familiar, em determinados momentos, ela não consegue produzir com alta produtividade. Então, os que produzem muito entregam, na outra época, aqueles que não produzem muito não tem alta produtividade, não entregam, e tem o pequeno lá que não tem produtividade. Aí o produto diminui a oferta no mercado, é a sazonalidade. Uhum. E a oferta mesmo está muito baixa. O brasileiro aumentou o consumo e a produção familiar, que é responsável por uma boa parte, não é que a cesta básica é quase toda a agricultura familiar, não. Mas a agricultura familiar tem um papel muito grande nisso. Então, se você fizer isso, você tira a pressão do preço dos alimentos sobre a inflação. Isso influencia na macroeconomia. E as pessoas querem fazer soluções da noite para o dia, de paliativo. Isso tem um impacto social gigante. Nós já fizemos todos os cálculos e as contas, mas tem que começar fazendo com que o fertilizante e o corretivo chegue na agricultura familiar, para que não seja 57%, seja 20% ou menos. Todos têm que usar. Rapaz, Qualquer que seja o tipo de fertilizante, mas tem que usar. Eu fiquei intrigado muito com esse número, porque recentemente não tanto recentemente assim, mas já tem mais de ano, eu acredito, eu descobri que o João me contou, que eu não acreditei, depois eu fui estudar sobre, ele falar sobre adubação de pastagem. Eu falei, aqui na nossa região aqui é só pasto, braquiara e pau quebrando. Chuva e boi em cima. Falei, não, adubação de pastagem. Eu fui olhar, realmente tem, cara. O cara tem uma pequena propriedade ali e numa área, por exemplo, de 10 hectares, 10 alqueires, né, aqui na verdade. 10, 15 alqueires, ele colocava ali até 100 cabeças. Hoje em dia já põe muito mais. Por quê? Porque ele piquetizou, onde tá vazio, aduba. Exato. Tem um programa da Embrapa que chama Balde Cheio. Tem décadas. Sim, conheço. Ele é liderado pela Embrapa Pecuária Sudeste, que fica aqui em São Carlos, próximo daqui, em São Paulo. Esse programa Balde Cheio é um sucesso total, porque é pequena propriedade para aumentar a produtividade de leite com a intensificação da pastagem. Intensificação do uso da pastagem. Mas a base disso tudo é o quê? É uma correção do solo, uma adubação da pastagem para aumentar a produtividade da pastagem. Exato. Senão não tem balde cheio. Não.
Entende? Sim. Então, é simples você entender que se nós fizermos uma união público-privada para fazer um programa de, seja doação, entrega, venda barata, incentivo, o que for. Mas tem que ser público-privado, não pode ser só governo. Porque governo não tem longa duração, porque nós temos as eleições. Claro. E programas de governo tem essa intermitência, somente quando ele tem aspecto social. É normal, isso Faz em parte, qualquer faz lugar parte. do mundo. Uhum. Mas público-privado, a gente aumenta A muito longevidade do projeto. isso, amplia coisas que já existem. Você tem as integrações, a integração lavoura-pecuária, isso para pequeno e médio produtor. O nego pensa que a integração lavoura-pecuária é para o cara do Mato Grosso lá que tem. Pois é. Não, é uma coisa não, tranquila não, de fazer. Não, é pequeno. Pro É. pequeno, É. a pastagem degradada está dentro de onde? Nós fizemos um levantamento. Aonde está a pastagem degradada? Tá pequeno e médio. Pequeno e médio. Por que ela tá? Porque você falou, cara, só põe a pasta, era boa e chuva. Era boa chuva. Aí se um dia, o sol já é pobre. Exato. Um dia vai dar problema. E deu. Por isso que a gente tem mais de 100 Não, milhões não de tinha hectares de ciclagem, não pastagem tinha nada, era degradada só no Brasil. passo. Exatamente. Então, você entende? Essa união público-privada é a minha bandeira. Porque ela funciona demais. Ela funciona rápido. E aí, a quem não interessa isso? É quem especula. E assim, nenhuma sociedade tem que dar privilégio para quem ganha dinheiro sentado no escritório apertando botão. Tem que dar privilégio para quem está na produção. É. O país tem que produzir. Tem que ter produção primária para ele ir complexando a produção. Se ele produz milho, ele complexa um pouquinho, ele produz ovo. O ovo complexa um pouquinho, produz o bolo. Então eu estou gerando um monte de emprego, produz o biscoito. Exato. Eu não posso deixar que o país seja melhor você colocar dinheiro no banco para poder ganhar juros. Você tem que investir na produção. É claro que se a decisão é de quem tem o dinheiro. Igual hoje, nós estamos com a taxa de juros alta, o dinheiro está indo para o banco, está indo para o mercado financeiro. Mas isso vai mudar. E quando isso mudar, o país tem que estar preparado para o investimento valer a pena. Senão não vai investir. O dinheiro vai embora. Não vai investir, entendeu? Então, porque a produção é que garante, cara. E a produção, ela é uma coisa muito legal, porque ela oportuniza todos. Porque alguém que vai produzir tem que gerar emprego. O cara que é empregado, ele faz o quê? Ele compra. Opa. O cara que vende para ele faz o quê? Ele cresce. E aí, você diminui a dependência do Estado, diminui a dependência do Bolsa Família, diminui Sim. a dependência em geral das pessoas, diminui a informalidade, diminui tudo. E o agro é 1/3 disso tudo. Com certeza. Você entende aonde que a gente quer chegar com a política de fertilizante? Nós estamos querendo diminuir a pobreza no final das contas. No final das contas. Sim. Nós estamos querendo um país mais igual. É isso aí. Vai ter as consequências macroeconômicas e tudo. Faz parte. Mas não, vamos querer um país mais igual, cara. E quando se trata de igualdade no campo, é legal, porque o Brasil, ele precisa inverter o êxodo rural. As pessoas precisam vir morar mais em Uberaba, na cidade do entorno de Uberaba. Ela não tem que ir para São Paulo, Rio. Lá tem violência, lá tem todo tipo Trânsito. de problema, tem qualidade de vida muito ruim, trânsito. Distância pra Eu tudo. sou suspeito pra falar porque eu gosto do Entendeu? interior. Eu sou da roça e nasci Exatamente. criado. E não tem jeito você falar com um cara de 18 anos de idade para ficar na roça se não tem alternativa para eles. Exato. Não tem. A vida na roça é difícil. Cara, uma lavoura, você tem que ficar 4 meses se dedicando a ela para no final você não colher nada. De domingo a domingo. Para no final você não ter lucro. Para no final você não ver perspectiva. Cara, ninguém É aguenta desafio, isso. né? Ninguém Assim, aguenta isso. Eu sou natural ali do sul de Minas, né? E a característica do sul de Minas é de agricultura familiar. E principalmente focada no café. Uhum. Então, assim, grande parte das propriedades, te garanto que 90% delas, quem trabalha na lavoura é o pai, a mãe e os filhos. E os filhos. Né? Não é diferente disso. Vai ter lá um colaborador uma época ou outra, mas 90% delas é o pai, a mãe e os filhos. Né? E igual você falou, o cara passa o ano inteiro cuidando da lavoura, fazendo de tudo, bonitinho, perfeitinho. Vem uma geada, estraga tudo. Nossa. Vem um veranico de 4 meses, estraga tudo. Café eu... Né? Aí vem um especulador internacional e joga o preço do seu produto lá embaixo. Como é que pode isso? Por exemplo, falando de café, todo mundo falando do café. Nossa, café tá caro, mas ninguém lembra de que geada atrás de geada. 3 anos consecutivos zica de atrás de geada zica. forte, de Pra trás. pouca chuva. Eu falo pra você, se brincar, toda essa alta do café aí, não vai pagar nem 30% do prejuízo que ele teve pra trás aí, não. Não paga não, Eu João, lembro. paga. Eu lembro que tinha uma bandeira, como eu tô, aí você sabe, há 10 anos eu trabalho com política pública, então foram vários governos, vários ministérios. Eu lembro que tinha um discurso muito legal da ex-ministra Cátia Abreu, que ela falava que o negócio era criar uma classe média rural.
O que significa classe média rural? Você tirar um monte de gente da pobreza, porque o grande, o rico, o rural não vai ficar pobre, não. Não fica, o rico mano. é só pra cima no Brasil. Porque, demanda é demanda. E Sim. tal. Agora, você criar uma classe média rural é tirar pobre do campo e colocar pessoas de classe média no campo. Aí sabe o que vai acontecer? O cara que foi embora pra cidade, ele vai, mas poxa, minha família tem uma propriedade rural lá e eles estão melhorando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora. Tá? Eu vou lá ajudar, eu vou arrumar um jeito. Sim. Por quê? Porque eu tô vendo que eles estão lá com o crédito no banco, Caminhoneta zero. com a caminhonete e tudo, uma propriedade pequenininha, que é o que a Europa faz, que é o que os americanos fazem. Você vê, você vai nos Estados Unidos, os caras são todos eles produtores e tem orgulho de ser isso. Aqui, muito tempo, a gente chamava produtor rural de jacu. Sim. Né, da roça. Jeca Tatu. Jeca Tatu. Eu fui de Minas Gerais pro Rio de Janeiro, eu era um jecão. Acho que eu sou ainda, mas não por isso. Né? Não por não ter tido a agricultura como a minha maneira de ascensão social. Eu fui pelo lado da ciência. Mas ela tem condição de beneficiar muito mais brasileiros. Tem. Muito mais. Não, só que a gente tem que equilibrar isso, sabe? E por isso, nós estamos falando só de fertilizante aqui. Tem várias outras maneiras. Mas, cara, o fertilizante pode fazer um milagre danado. Pode mesmo. Porque é o que a gente falou. É a base, sabe? O fertilizante, ele é o divisor de águas na questão financeira, mercadológica. Tem empresa só por conta de ficar ali vendo os números todos os dias. A gente falou isso ontem, né, com o nosso amigo Jefferson. Sim. Moçada, a gente estava com planos de fazer divulgação de Estamos fazendo notícias, né? Segue aí o Safra Minutos aí. Safra Minutos, que é notícias de mercado, e a gente vai dar foco nessa questão de fertilizantes. Aí ele falou, bicho, se vocês não for pegar a informação hoje, gravar hoje mesmo. Postar hoje mesmo, amanhã já não serve essa informação mais. Porque é um mercado dinâmico. É dinâmico demais. E já pensou se a gente tiver na nossa mão a resolução de todos esses problemas, que seja de 50% desses problemas? E quando eu coloco aquele número lá, aproximadamente 2 milhões de toneladas de aumento de demanda, se a gente estimular o agricultor familiar que não usa adubo usar, aquilo é uma conta por baixo. Na verdade, se realmente todos usassem, era o dobro. A gente não espera que seja todos de uma vez, né? Eu estou dando um recado para as empresas, dando um recado para vocês. Opa! Olha aí, ó. Olha aí, cara. Olha o 2 pequeno milhões produtor. de toneladas não te interessa, não? Né? E uma agricultura familiar é agricultura de especialidade, cara. Exato. Não é commodity. Exato. Então ela consome foliar, ela consome bioinsumo, ela consome um NPK melhorzinho, mas a engrenagem tem que rodar, porque do jeito que tá lá, o cara não dá conta de comprar nem pagar. Exato. Nem crédito às vezes consegue. Mas, por exemplo, tem muitas empresas que são revendas, que eu gosto muito de ver o trabalho deles, que eles vão lá e falam, você nunca pegou crédito agrícola no Pronaf? Não, mas por quê? Eu nem sei como é que faz. Mas lá ensina de graça. Consegue o crédito, porque ele vai vender o adubo para ele, vai vender a máquina, vai vender isso. E tudo aí depois no outro ano, sabe o que vai acontecer? Isso está acontecendo mesmo. A Zona da Mata tem muito disso. Sim. Né? Tá acontecendo mesmo. Por quê? Inteligência de mercado, o cara entende que aquilo ali é um cliente para ele. Só que o cara não tem condição de comprar. Eu arrumo um jeito para ele. Tava conversando com esse amigo Jefferson, né? Até brinquei com ele que nós estamos agora no momento CBC. O que é o momento CBC? Cacau, banana e café. E aí, basicamente, é o quê? Agricultura familiar. Eu acredito 100%. E aí, o exemplo que você usou do cara que tem uma propriedade pequena e ganha dinheiro é basicamente isso. Cacau, banana e café. E aí, é um cara muito tecnificado, banana sem tecnologia não produz, café sem tecnologia não produz, cacau tampouco. Não, o café é minuciosíssimo. Se não olhar para de dentro, realmente ele se lasca. É um gigante adormecido aí que se eu fosse uma empresa brasileira, uma empresa como a Fert Minas, meu amigo, eu ia tratar esse povo a pão de ló. Sim. Despertar esse pessoal. Sim. E fideliza, porque são os donos do negócio, não é? Você não tá lidando com um comprador, você tá lidando com o dono. Dele, só que não sai, cara. Rapaz, eu tenho um projeto no meu coração, ele chama Porteiro de Negócio. Esse ano a gente vai dar foco 100% no pequeno produtor. A gente percebeu, a gente até visitou a prefeitura, a turma foi toda falar com a gente sobre esse projeto. Aí a gente falou, não, gente, porque eu sou pequeno produtor também lá na roça, Serrinha, pequenininho. E minha turma, todos aqui na região, de Uberaba, nosso triângulo aqui, é pequeno produtor. Serrinha, Santa Rosa, São Basílio, é uma comunidade rural que tem ali um caboclinho que tem um leitinho, né?
pedacinho ali, pra cana e tal, pequeno. Ou, né, um capim. Enfim. E essa turma, eles falam assim, não, ninguém olha pro meu lado, não. Ninguém quer saber de nós, não. Ah, que não tem recurso pra nós, o pequeno produtor tá sozinho no mundo. Aí vem, por exemplo, o Sebrae da vida. O Sebrae, que eu tive a oportunidade de sentar e conversar com o diretor, presidente, não sei, do Sebrae, não sei qual que é a nomenclatura, né, do cargo. Falou, Matheus, a gente tem tantas possibilidades pro pequeno produtor, a gente fornece consultoria grátis, a gente fornece isso, tem 70% de desconto de inseminação, algumas coisas assim. Eu falei assim, uai, então eu tô doido. Aí. O meu vizinho, meu pai, meus companheiros lá da Rosa falam que ninguém olha pra eles. Você está falando que o produtor rural que não... Senta aqui na mesma mesa aqui, toma um café vocês dois. Então, às vezes, realmente, o que você falou, as empresas, né? E de encontro ao pequeno produtor, né? mas o pequeno produtor também tirar essa crença limitante dele de que ninguém olha pra eles. Pelo contrário, é o que você acabou de falar. Eu penso assim, caramba, o Polidoro falando do pequeno produtor aqui, falando de números. Mas é aquilo que você falou lá no início, né? O que motiva a agricultura familiar não usar? Primeiro, basicamente, falta de informação. Falta de informação. Né? E o segundo é acessibilidade, que você está falando, né? Ele não tem informação, às vezes, não chega para ele que tem uma tecnologia que faz isso, aquilo, outro, né? E acessibilidade. Olha, vou te falar bem sincero, as empresas não enxergam o agricultor o pequeno, né, que faz agricultura familiar normalmente, como um cliente. Não enxerga. Só se for aquele que já está lá rodando. Né, na hortaliça, no café e tal. Aquele que tem uma propriedade ali que não está produzindo nada não é um cliente. E ele é que é o cliente. E ele é que é o cliente porque ele precisa daquilo. Ele precisa. O outro já sabe. O outro vai comprar de quem vender mais barato, que ele já compra. Aquele ali precisa. Então não enxerga como cliente. E a maneira com que o geralmente governo eles enxergam como cliente aquele que tem o ativo, né? Exatamente. E a maneira que o governo enxerga o cliente também é errada, que é um cara incapaz, que precisa de assistencialismo. Não é assistencialismo. Não é assistencialismo. É capacitação. Exato, informação. É conhecimento, informação e estímulo. É te pegar na mão, vamos embora. Vamos confiança, junto. Entendeu? Poxa, tem alguém que me ajuda. Então, o que eu acho que é simples? Por exemplo, um cara da Emater, hoje, ele tem que atender um monte de produtor no município. Às vezes é um agrônomo só. Uma empresa tem quantos agrônomos? 50, 60. Não, uma revenda... O cara da Emater tem um Gol velho pra ir. Uma empresa vai de quê? Quando ele não vai de moto. Será que não é inteligente eu dizer o seguinte, olha, o nosso público-alvo é esse cara aqui, ó. Esse cara que não usa adubo. Vou dar um jeito de fazer isso. E vou botar meta pra vocês do comercial de colocar esse cara como meu cliente. Se vira. Arrocha aí. Aí o cara, opa, sem o Sebrae eu não consigo. Então eu vou pegar o pessoal do Sebrae e vou levar ele lá comigo. Não, vou junto. Pronto. Entendeu? Porque os interesses são diferentes. O Sebrae já tem o dinheiro dele para fazer. Ele tem dinheiro do governo. Sim. Que não é do governo, é o dinheiro arrecadado da indústria que vai para lá. A Emater já está resolvido. Porque é uma associação do governo com a prefeitura. E a empresa é quem precisa ganhar o dinheiro. Então, o maior beneficiado é a empresa, porque ela precisa de fazer negócio para poder, né, realizar seu lucro, porque as outras já têm lá o orçamento dela. Então, você imagina que você faz isso, simples de fazer, é coisa prática, é coisa do dia a dia. E no final é um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Entendeu? Aí você chega e fala, mas para quem vai vender? Cara, não tem problema, você faz a cadeia girar. Não é, aí muita gente fala, igual, falaram pra gente, vamos voltar pro grande agora. Você vai fazer um programa de pastagem, então você vai colocar 4 milhões de hectares por ano, né? Que é 40 em 10 anos, vamos lá. Poxa, 4 milhões de hectares de soja, vai jogar o preço da soja lá embaixo e vai me prejudicar, então eu sou contra. Isso não é conta nem de boteco, escrito no pão de padaria, né, cara? Isso é conta de ignorante. Tá ofendendo o padeiro. Ou de alguém que tá satisfeito. Se falar que é conta de padaria, tá ofendendo o padeiro. Tá certo? Sim. A conta não é essa. A conta não é essa. A conta é quanto está o aumento da demanda de soja no mundo. A conta é, não vou produzir só soja? Eu não posso produzir cacau? Igual na Bahia, no oeste da Bahia, tem cacau a pleno sol. Então, Bahia vai ter milhares de hectares de cacau a pleno sol, irrigado, bonitinho. Minas Gerais, e eu sei que na Zona da Mata está começando um projeto que está precisando de um estímulo para os pequenos e médios começarem. Porque o cacau e o café diferenciam-se, que são espécies diferentes, né? São, né, mas o manejo do cacau e do café... É muito parecido. É mesmo? Ué,
Sabia não, ué. O que o cacau precisa depois que você colhe? De um terreiro. Café também. Secar o cacau. Ou um secador. Certo. Despolpador e secador. Deixar dar uma fermentada primeiro. Depois que você faz o beneficiamento ali da amêndoa ou do grão, o que você precisa? Torrar. Certo. Porque o cacau só funciona se for torrado. Sim. E o café também. Sim. Qual que é a máquina? É a mesma. E quando você vai vender esse cacau, você vende ou em pó ou em grão. E o café? Também. A mesma coisa. Então, e quem toma café gosta de comer um pedacinho de chocolate depois, não gosta? Gosta. Nem competir, eles competem. Só que eles estão muito bem, indo muito bem com os associados no campo. Porque o café e o cacau gostam de sombra. Só que o plantando café junto, você fala? gosta mais de sombra do que o cacau. Porque o cacau se adapta a pleno sol. Basta irrigar. A árvore do café E a é mais irrigação alta? do cacau? Ela é a mesma do café. Ué, Só rapaz. você calibrar a adubação para a época de cada um. Ou seja, isso vai acontecer independente de alguém querer ou não. Vocês já falaram. Quando a gente pega... É banana, O solo e o cacau, clima café. também é praticamente o mesmo. É muito parecido. Quando a gente pega aquele eixo ali de nordeste de Minas, né? Espírito Santo e sul da Bahia, já é muito normal a gente ver isso. Exatamente. Porque assim, porque o cacau gosta de área quente. Normalmente de baixa altitude. O café não. Mas tem um interstício aqui entre onde vai Interflúvio ali. o café, até onde o café vai. Na serra. O café arábico, porque tem ainda. Tem o conilon que vai mais para baixo. Vai pra Sim, baixo. sim, sim. Né? Que tanto é que no Espírito Santo você vê a nível do mar. Né? O cacau vai subir até onde ele pode, o café vai descer até onde ele pode. Aí vai ter consórcio. Fora disso, muito alto só café, muito baixo só cacau. Mas o proprietário vai achar ruim de ter café em cima, café com cacau no meio e cacau embaixo? O que eu mais gosto de ver no Espírito Santo é ver o cara consorciar café com mamão. Eu Café adoro com pimenta, isso. Café com pimenta do reino. Não, o João tá doido que Santo vai é fazer o na casa maior dele lá. exportador de café com pimenta mamão no no Brasil. Você chega no Espírito Santo, você vê lá, o cara tá plantando ou café com mamão ou café com a pimenta do reino. Sabe como é que ele planta? Aquele café que ele tem que esqueletar, ele não vai esqueletar. Ele planta a pimenta do reino, deixa crescer no café, colhe a pimenta, colhe o café, depois esqueleta tudo. O mamão é a mesma coisa. Ele planta um pezinho de mamão, um pezinho de café. Vai irrigar os dois. O mamão produziu, corta, ele cai no chão, matéria orgânica, que lá é areia, solo pobre. Não tem doença pro café, o café agradece e vai embora. E Isso assim, tudo é agricultura familiar. É familiar? A maioria, pô. E por que a gente não faz isso mais, né? Entende assim? Então, você imagina que a produção de feijão, a produção de arroz, a produção de hortaliça, a produção de milho para silagem, a produção de ovos e ovos caipiras, que são muito famosos, muito queridos, a produção de aves caipiras, isso é um mercado, ainda tem valor agregado, a produção de queijos, né? O próprio queijo aí, Minas, exportado para o mundo inteiro agora e tudo. Então, pequenos animais, como, né, as próprias galinhas caipiras. O Brasil consome fazão, o Brasil consome peru, o Brasil consome marreco, consome isso tudo. Cara, grande não vai produzir isso. Não dá. Mas assim, Isso o Polidoro, até quando a gente olha pra frango, né, pra esse tipo de proteína, é agricultura familiar. Claro que é. Você vai ver o cara assim... As granjas dificilmente são você chega numa fazenda que tem 50 Aí granjas. antes era café com leite, né? Agora é café com frango. Dificilmente você O franguinho vê... semi-caipira que tá tendo muito agora Então, também. Sim. Dificilmente você vê uma área de 100 hectares cheio de granja de frango. Não Agora, vai ver isso. É o cara que tem 2, 3 igual galpão. eu tenho um amigo Exatamente. lá. Eu tenho um amigo lá em São Miguel do Anta que chama Eudes Márcio. O apelido dele é curtinho, porque os dedos dele são curtinhos. Viradinho assim. Ele parou de estudar no meio do caminho. Ele parou no segundo grau, no final do primeiro grau, né? E aí eu fui estudar e ele falou: não, é você produtor rural. Hoje, ele tá rico, com a mesma propriedade que era do pai dele. Só que ele transformou aquilo. Hoje ele tá montando uma granja lá para frango que parece um shopping center. É totalmente refrigerada, fechada, só tem uma janelinha. Eu falei, cara, isso aí, pra que isso? Ele falou, não, agora é o padrão. Eu vou dormir aqui dentro, o dia que tiver calor lá de É fora. o padrão. E eu falei assim, mas você arrumou o dinheiro ontem? Não, tem financiamento, tem tudo, e eu tenho dinheiro. Agora eu tenho dinheiro. Eu falei, mas como é que vocês... Eu falei, rapaz, a gente tá aqui há muito tempo falando que a gente pode ficar melhor, Só que precisava de ter um estimulante. Quem foi o estimulante? A indústria. Lá na região é a Pif Paf. Abraçou ele. Abraçou ele. Tá ali em Visconde Rio Branco. Né? Foi lá, fez uma consultoria, ajudou, ficou lado a lado, fez crescer junto, depois... Lógico. Aí os caras entenderam, falaram assim, pra que eu vou produzir todo o meu café se eu posso ter um contrato
assinado lá na nossa cooperativa, ou nossa associação, com um meieiro, onde o cara vai pegar e tratar o café a pão de ló. Sim. Entendeu? E vai vender para mim, vai ganhar bem, vai vender para mim e eu vou ter a palha para botar no meu frango. Exato. Assim, é tudo familiar. Ainda depois eu vou ter a cama do frango para Mas devolver o café. Veja que isso é uma parceria e que quem precisa É uma parceria da produção triangular, né, cara? estimulou, entendeu? Por isso que eu falo, eu digo para as indústrias de fertilizantes que elas não estão enxergando um cliente violentamente bom, pagador, porque quem é menor, quem é pequeno não dá calote não. Exato. Não. Ainda mais agricultor, Exato. não dá calote não. Paga, só ter o dinheiro para pagar. Porque ele não vai preferir comprar um carro do que pagar a conta dele. Não vai. Não, negativo. Vocês conhecem muito bem. Nós Sim, somos dessa origem, né? Nós Sim, nos sim. vendo desse berço, Não tem né? Sim. Então aí tô lá, volta aquele número, 2 milhões de toneladas aí. Quem vai pegar? Né? E 2 Quem vai- milhões de toneladas, que quem 90% pode ser especialidade que o mercado absorve. Especialidade, total, tem que ser. Não dá pra você O pensar. pequeno tem que ser especial. Tem que Especial não, que não gosta de usar esse termo, né? Tem que ser. Especialidade. Especialidade. Produtos de valor agregado. Sim. Né? Isso, fertilizante, valor... Aumente tem performance. Tem que ser, mas como é que ele vai entender, como é que ele aplica um fertilizante lá de eficiência aumentada, o cara fala, não, compra essa ureia aqui branca mesmo. Ele vai pôr 30, sei lá, R$50 mais barato. Uhum. Eu não vou comprar então. Precisa de ter ali alguém junto. Fala, não, Tem que ter alguém junto. você vai fazer e vai dar certo, nós vamos colher o resultado juntos, né? E no final das contas, dá mais margem, Mais né? Tudo. Então, eu falo, eu tô aqui dentro de uma empresa e falo para vocês, esta clientela está aí e ninguém dá confiança para ela e Ninguém dá confiança. Sabemos. maravilhosa. O Polidoro, saindo um pouquinho da rota, mas ainda Uhum. falando de fertilizantes, né, eu, como disse, lá em 2016 eu comecei a trabalhar com fertilizantes. Né? Quando estava na academia estudando, tinha aquela ambição de eu quero fazer uma faculdade de Química Industrial porque eu vou passar no concurso da Petrobras, vou trabalhar na petroquímica. Né, foi necessário bater a cabeça nas petroquímicas daí pro mundo para vir pro agronegócio. Né? E lá em 2016, quando eu comecei a trabalhar com fertilizantes, eu tive a felicidade de poder trabalhar numa empresa que trabalha com especialidade, Uhum. né, que produz basicamente especialidade, que é a Café Brasil, Uhum. lá no sul de Minas, onde inclusive eu te conheci. Sim. Né, por intermédio da Café Brasil, a gente foi lá para o Rio de Janeiro, né, para conhecer uma tecnologia da Embrapa, onde eu conheci você, Vinícius Benítez, Paulo César, enfim, todo mundo lá. E aí eu fico olhando hoje para esse mercado atual, né, e trazendo aqui até a responsabilidade um pouco para a companhia onde eu estou à frente hoje, que é a Fertiminas, e também olhando para esse cenário de política pública, o que pode ser feito? Porque quando eu olho para a especialidade e para o nosso negócio que é mexer em performance fertilizante, é aquilo que eu digo, mais do que importante é necessário. E você até citou isso há pouco, né, que fazer o uso de alguma tecnologia para melhorar a performance é importante. O que, no seu ponto de vista, né, no espectro de políticas públicas, né, a gente pode esperar alguma evolução dentro do próprio NF? Pode sim. Nós temos certeza de que nós temos no Brasil uma indústria de fertilizantes que precisa ser estimulada, que é das cadeias emergentes, que nós chamamos, né? Uhum. Que são os fertilizantes de eficiência aumentada, os bioinsumos, os fertilizantes organominerais ou de base orgânica, né? As tecnologias que promovem o aumento do uso, por exemplo, como uma análise de solo mais expedita no campo, o uso de drones para aplicação de insumos, tudo isso aí nós queremos estimular, que é um mercado que o Brasil tem empresas que dominam a tecnologia, né? E é muito simples a gente estender o que já existe hoje. Por exemplo, no Plano Safra, você tem lá os vários programas para financiamento e tem um que chama Inova Agro. Ele é o seguinte, se você cumpre com algumas prerrogativas do Inova Agro, você tem direito a pegar o crédito naquela linha. E o que aquela linha é? Ela tem um desconto, normalmente de 1% a menos do que a taxa cobrada pelo Proagro, para quem usa insumos ou práticas agrícolas sustentáveis. E as cadeias emergentes são todas elas sustentáveis. Então você pega um fertilizante de eficiência aumentada, você diminui a emissão de gás de efeito estufa, aumenta a eficiência, então ela hoje não é, mas os bioinsumos, os agrominerais, os remineralizadores já são. Então isso é uma coisa que nós já temos na política pública e nós vamos incrementar isso. O Plano Nacional de Fertilizante está claro em relação a isso, né? A outra
é a criação do Centro de Excelência em Fertilizantes e Nutrição de Plantas. Por quê? Porque nós temos que aumentar o potencial do Brasil em produzir tecnologia. Hoje a gente tem empresas, a Fertiminas é uma empresa que é o exemplo disso, mas nós temos que aumentar isso, para aumentar o acesso, como nós falamos, dessas tecnologias e pela oferta, né, para o produtor. É o pequeno, médio, grande, mas para o pequeno, com certeza, precisa de ter mais tecnologias e mais acessíveis. Otimizar ainda mais o e processo aí, dele. Como não é fácil você ter um negócio de base tecnológica, porque o risco é muito alto, o Centro de Excelência em Fertilizantes é uma parceria público-privada para encurtar esse risco, diminuir esse risco. Ou seja, se você tem uma tecnologia que você inventou, está só na bancada, mas você não sabe escalá-la industrialmente, ou você nem pode, porque tem que ter infraestrutura e tem custo e tem risco. Se você não tem um plano de negócio para posicionar direito o produto, esse centro vai fazer. Nós vamos fazer juntos, né? Por quê? Vocês viram lá que nós conversamos mais cedo, tem 9 hubs, é de norte a sul. Por quê? E cada hub tem uma especialidade, é temático. Então, se você quer desenvolver um bioinsumo, você vai falar com o pessoal do Paraná, mesmo que você esteja no Mato Grosso. Vai fazer no Mato Grosso, mas o pessoal do Paraná vai te ajudar. Se você quiser fazer um aumento de escala, você vai para o Rio. Se você quer fazer eficiência agronômica, você vai para o Mato Grosso. Se você quiser fazer fosfato, você vai para Viçosa, né? Isso assim, a sede é lá, você vai conversar com o pessoal lá, mas a ação é nacional. Porque assim a gente vai catalisar, literalmente, o que nós fizemos bem nos últimos anos. Você falou 2016 para cá, eu estava falando que eu tive que brigar com meus colegas para poder dizer para eles que não era um caminho sem volta esse mercado de eficiência aumentada. Hoje estamos aqui com vocês tendo sucesso baseado nisso. Sim. Mas lá os meus colegas não acreditavam e achavam que era bolinha pintada de cor de rosa, verde, azul, né? Então, do lado de cada ciência, ela falando, paramos com isso. Nós não temos mais ceticismo na ciência, não, que isso é um absurdo. Sim. Nós somos abertos para a inovação aberta de fato. Agora vem o setor privado e fala, eu também quero. E aí, quem vai ganhar? Quem vai ganhar é a cadeia. Então, nós vamos ser mais competitivos, nós vamos ter mais oferta e nós vamos espraiar, literalmente, essas tecnologias de norte a sul do Brasil. Porque tem lugar que nem chega adubo. Não. Imagina chegar a Tecnologia. Pensa Então, naquela rota que a gente fez. Vocês estavam falando aí. Você foi comigo pro Pará, lá Então, pra cima de Marabá, naquela rota. Maluco. como é que você quer que o cara vai entender de Tem nem asfalto, eficiência quem dirá aumentada? Você não sabe nem fertilizante. que é mistura NPK ainda. Não sabe nem que é adubo. Não sabe nem o que é asfalto. Mas vai chegar. Com a gente vai chegar. Conosco vai chegar. Pode ter certeza. Porque os Estados Unidos fizeram um instituto há 50 anos atrás, chamado International Fertilizer Development Center. Como eu falei para vocês, 65% das tecnologias usadas no mundo hoje saiu lá do Alabama. E aí nós falamos, então não precisa. Eles disseram para nós fomos criados para desenvolver tecnologia tropical, só que ela não chegou nos trópicos. Ela ficou no hemisfério norte, que é de onde vem nosso adubo. Por que não conseguiram? É porque a gente não conhece o ambiente tropical de produção. Por mais que a gente tenha tentado fazer uma tecnologia para o ambiente tropical, a gente não conseguiu, porque é complexo. Você imagina hoje, então, que a gente está mais complexo ainda. Você imagina que na década de 70 falava-se o seguinte, fazer agricultura no cerrado, solo ácido daquele jeito, impossível. Sou de um tal de Alfredo Scheid Lopes, Alfredão, professor lá da UFLA, falecido, Alfredão, marcou Pelé num jogo do time lá de Lavras, que eu esqueci o nome, contra o Santos, lá dentro da UFLA. Ele marcou Pelé. Ele tinha 2 metros, Pelé passou debaixo dele, né? Mas ele contava com orgulho que marcou Pelé. E ele foi para os Estados Unidos fazer doutorado, levou solo do Brasil. Lá ele entendeu como é que corrigia a fertilidade do solo e voltou. Hoje nós somos isso por causa, inicialmente, de um cara que enfrentou a descrença. Enfrentou o desafio. Entendeu? Então eles falaram, não dá, velho, não dá. A gente vai lá para ajudar vocês. Então eles estão vindo para cá para entender, porque nós entendemos. Então você imagina que essa união vai nos fazer chegar do Oiapoque ao Chuí de fato, né? Com tecnologia numa cadeia, nós vamos dizer para todo mundo, você quer aprender? Angolano, boliviano, que são o cinturão tropical do mundo, então vem para cá. E aí vocês já estão em tantos países, pode preparar que vocês vão estar em muito mais. Rapaz, a gente está aqui num bate-papo que, na minha opinião, é dos mais esclarecedores de todos aqui até hoje. O João deve concordar comigo. Sim. A gente tá aqui quebrando várias crenças limitantes dentro
do nosso nicho, do nosso propósito, né, João? Nicho com propósito, do nosso trabalho, do nosso propósito. O que a gente já falou aqui? Que o Brasil tem capacidade de produzir e de reduzir drasticamente a sua dependência do maior divisor de águas do agronegócio hoje, que é fertilizante. Se qualquer pessoa brigou lá, marido e mulher brigou lá na Rússia lá, atrapalha a gente, certo? Então, o que a gente está falando aqui nessa mesa aqui? Que essa briga de marido e mulher lá pode não atrapalhar tanto a gente assim mais no futuro, porque a gente tem a capacidade de resolver tudo aqui dentro de casa, dentro da nossa casa. Aí a gente falou sobre isso antes, tanto no âmbito N, no P e no K. Tem umas 3 possibilidades no macronutriente. O que mais que a gente está falando aqui? Que, além disso, né, do commodity, a gente também tem a questão da tecnologia de aumento de performance. Que além de a gente ter que usar, precisar usar, a gente também ter a capacidade produtiva disso aqui dentro. Não necessariamente a gente importar isso também. Né? Então tem um hub tecnológico aqui. A gente, além de ser o berço da agricultura, que é o berço mundial da agricultura, querendo ou não, isso a gente já é, certo? A gente também ser o nosso próprio berço de insumo fertilizante e quem sabe também o nosso próprio berço de tecnologia, né? E quem sabe o berço de outros países para essa tecnologia também. Não, meu amigo? O principal é isso aí, né? Quando a gente teve aqui o Aldo Rebelo, né? E foi muito feliz no comentário falar assim, vocês estão no caminho certo mesmo, o Brasil e vai ser um celeiro, inclusive, de cientistas, de pesquisadores, para ajudar nesse movimento, né? Você imagina que um dia a gente pode chegar e dizer o seguinte, você sabe que lá nos anos 2020 e poucos, a gente começou pensando no Brasil, né? Resolver o problema do Brasil. E hoje a gente cuida e agora do mundo. Estão resolvendo o problema do mundo inteiro, do mundo que tropical, beleza, resolvendo uma desigualdade, porque é muito cruel essa coisa da dependência, cara. É muito cruel. Isso não é assim, vamos fazer porque é economicamente. Não, isso não é econômico. O motivo é geopolítico. Geopolítico, 100%. As pessoas não entendem quando a gente fala. É uma questão de soberania nacional. É uma questão de equilíbrio entre as forças. É supremacia brasileira, né? Esse é o nosso objetivo. Porque, rapaz, olha só. Primeiro, a pessoa com fome, ela não raciocina. Ela vira um animal irracional. Com certeza. Porque a pior desgraça que um ser humano pode sentir é fome. Sim. Uma pessoa com fome, ela está completamente vulnerável a qualquer coisa. Sim. Então, se você tem fome, você vai ter capacidade de fazer o quê? Nada. E você resolve o problema de fome com distribuição de comida. Sim. Produz distribuição, mas você tem que ter comida. Sim. Então, aqui no Brasil tem sobra, mas na África não tem. Em alguns países aqui próximos não tem. Então, nós temos que fazer isso. E você precisa entender que o mundo tropical, o solo é pobre em nutriente. Você tem que pôr nutriente. Onde é que está o nutriente? Está no hemisfério norte. Esses caras têm que entender que eles dependem da gente, não nós dependemos dele. Porque aonde vai produzir alimento no mundo é aqui. Nós temos que inverter isso, só que a gente não tem força para inverter. Nós temos que criar essa força, e a força é a união. Sim. Né? Aí quando a gente mexer com isso, vocês vão começar a entender, então vamos investir lá. Então vamos investir lá, porque se não investir lá, não vai adiantar. Né? Não vai adiantar por quê? Porque eles vão fazer de qualquer jeito. A gente tem que mostrar para o mundo que nós vamos fazer de qualquer jeito. Sabe? Com ou sem ajuda externa. Não interessa, nós não precisamos. Juro para você, nós não precisamos. Mas o empresário brasileiro tem que estar forte. Né? A gente tem que dizer o seguinte, pode trazer o dinheiro para cá, que eu não quero o seu dinheiro, eu quero o seu investimento. Não é dinheiro que eu quero seu investimento é a sua parceria, vem para cá. Então, porque imagina a gente influenciar e os países começarem a, por exemplo, Angola. Nós estamos lá trabalhando com Angola fortemente. O melhor café robusta do mundo foi de Angola. Angola tem um Mato Grosso no centro de Angola para produzir a mesma quantidade potencial de produzir milho que o Mato Grosso tem. Lá tem um semiárido muito mais irrigado ou irrigável, porque tem rios e mais rios, muito maior que o nosso. Já produz um pouco de vinho, mas poderia ser um celeiro gigantesco. Por que não é? Boa pergunta. Estabilidade política, interesse, domínio. E o Brasil... Informação e acessibilidade. E o Brasil não... Informação e acessibilidade. Olha, em breve aqui no Brasil vai ter uma reunião com todos os ministros de agricultura do mundo. Deve acontecer essa reunião aqui. Porque o Brasil quer dizer o seguinte, eu estou aqui como líder mundial de tecnologia agropecuária, que nós somos,
Né? Nós somos gigantes de pé de barro por causa do fertilizante, que é o único, né? Dizendo o seguinte, eu vou fazer de fato vocês terem as tecnologias que nós temos aqui chegar a vocês. Né? Aí a gente pega o fertilizante e põe nesse bolo, porque aí a gente desenvolve junto. Por que a gente quer isso? É para equilibrar as forças, cara. Equilibrar as forças, não o mundo... E aí, uma coisa também que eu não sou muito da área, mas eu gosto de falar, porque aqui vocês estão me dando liberdade. Claro. Que você pega o poder bélico, é a maneira com que os países disputam. Nós tivemos a Guerra Fria, que era quem tinha mais arma nuclear, né? Até hoje é o poder bélico. Nós estamos aí com algumas guerras no mundo que é o poder bélico valendo. O Brasil vai ter poder bélico quando? Nunca. Então, mas o Brasil tem a maior arma. A maior arma geopolítica que se pode ter. Ele tem água e comida. Porque ele tem terra, né? Ele tem água doce. Então, o Brasil nunca colocou isso na mesa. Nunca disse assim, se eu não funcionar, você para. Tem países que se o Brasil parar, a população desse país vai morrer de fome. Sim. Esta arma só o Brasil tem. Não tem nenhum país no mundo que tem essa arma geopolítica, que é o controle da capacidade de aumentar a produção de alimentos do mundo. É o único país que tem controle disso. Porque a África tem muita área, mas não tem condição de fazer. O Brasil tem política agrícola, o Brasil tem crédito, o Brasil tem empresário, o Brasil tem 1/3 do mercado nosso já é esse, e tem terra. Nós estamos falando aqui de 40 milhões de hectares que vão virar aí. Então, esta é a maior arma, e o Brasil não usa. E não era para usar para brigar com os outros, não. É usar para assumir, de fato, o protagonismo que nós temos. Sim. Então, assim, isso é uma coisa que não é possível, que a gente não entende isso. E não espera do governo. Não pode esperar do governo, porque o governo muda. Sim. Tem que ser de política. Tem que ser de política pública, tem que ser do Estado, da sociedade. É o próprio agro, que ao invés de ficar brigando entre si aqui dentro do Brasil... Dando cabeçada, né? Dando cabeçada baseado em fake news, porque eu trabalho com inteligência no agro e é muita fake news, né? Diga o seguinte, eu vou fazer uma inteligência no agro, eu vou juntar lá com um mapa, vou criar uma inteligência no agro e eu vou fazer o que fazem contra nós. Porque os americanos, às vezes, diminuem a produção de soja, como foi lá. Desestimulou a produção de soja. Há uns 6 anos, 7 anos atrás, eles pararam de estimular a produção de soja. Aí o Brasil ultrapassou os Estados Unidos. Aí um monte de gente aqui comemorou. O Brasil é o maior do mundo. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos na produção de soja. Porque eles quiseram. Sim. Porque eles sabem, o Brasil vai produzir mais, eu compro dele, pô. Eu quero produzir outra coisa que eu sou vulnerável. Porque eles olham para nós com inteligência, eles têm dados, eles têm essa estratégia. E o poder... Só que eles não têm terra para expandir. Não tem. Lá eles fazem uma safra. Aqui a gente faz 3. E aí eu não uso isso a meu favor. É a maior arma geopolítica que o Brasil tem, é a capacidade de produzir energia renovável, ter água doce e produzir alimentos. Você já ouviu algum empresário falar isso? Nunca ouvi. E precisa de algum empresário levantar essa bandeira, porque se for falar o governo pode estar com interesse político. Entende? Se o empresário falar, ele vai estar baseado em dados. Ele tem que dizer o seguinte, eu sou melhor que você porque eu tenho essa potência e você não tem, cara. É simples assim. Eles não falam com a gente? Sim. Nós somos isso aqui e nós temos que ser dominados porque a gente realmente não tem força para reagir? Né? Então, um país não invade o outro porque ele tem um poder bélico maior que o outro? Então, nossa força é essa. E aí a gente fica aqui brigando por miudeza. Entendeu? Enquanto o mundo gigante está aí olhando para nós, falando, ô Brasil, acorda aí, ó. Arrocha aí. Acorda aí. É simplesmente, acorda aí. Os estrangeiros que vêm aqui pro Brasil falam assim, cara, o que acontece aqui? Vocês são muito melhores do que todo mundo, cara. Vocês são espetaculares. O cara entra dentro da Embrapa, onde eu trabalho, o cara sai de lá quase chorando. Porque ele não consegue entender como que aquilo é tão bom, tão bem montado, tão assim... Bem estruturado. O cientista fala com o cara sabe de tudo. Entendeu? O cara sabe de tudo. Mas aí, ele vai embora, ele vai lá... E aí a Alemanha é o maior exportador de café do mundo. Pois é. Hã? Quantos pés de café tem lá? Aí um neófito aí, colega nosso aí do setor, falou que a Holanda é o maior produtor de alimentos do mundo. Eu falei, em Amsterdã deve ter uma lavoura de 200 andares abaixo do mar,
para produzir tanto alimento. Eles são os maiores exportadores de alimento. Porque para eles é negócio, cara. Sim. E nós aqui ficamos nessa briguinha de... Briga de ego mesmo, briga de ego. É isso. Os caras só olham para nós e falam, deixa o Brasil assim. Deixa se matar. Deixa o Brasil se matar, pô. Entendeu? É Sim. basicamente isso. É isso que aconteceu com o fertilizante esse tempo todo. Ficamos desde 97 subsidiando adubo aí e ninguém falou nada. Quero aproveitar esse gancho. De você falar dessa questão geopolítica, dessa questão privada. E eu queria que você comentasse um pouquinho de como é que funciona o Centro de Excelência em Fertilizante. Grande parte da nossa audiência aqui está dentro da indústria de fertilizante da nossa audiência. Perfeito. Então eu gostaria que você falasse sobre esse projeto que está o propósito do seu coração hoje, né? Para essa galera, para essa audiência, explicar como é que funciona, explicar como é que funciona, como é que pode ser possível, qual que é o objetivo, qual que é o propósito disso, por favor. Vamos lá. Olha, nós estamos construindo a maior aliança público-privada da cadeia de insumos agropecuários da história do Brasil. Isso tem o nome de Centro de Excelência em Fertilizantes e Nutrição de Plantas. É simples. Nós, no Plano Nacional de Fertilizantes, quando estávamos elaborando planos, nós detectamos que a nossa dependência não era só por produto, era por tecnologia. E ela é muito mais perigosa, porque se diminuir a dependência por produto é você aumentar a produção. E você constrói fábrica. Tem dinheiro, constrói fábrica. Tecnologia, não. Tecnologia você tem que desenvolver e validar a tecnologia. Então e dependência tecnológica é uma dependência que faz com que os países fiquem submissos uns aos outros. Então, nós queremos diminuir a dependência tecnológica e tornarmos-nos autônomos. E se você olhar como é que uma tecnologia é desenvolvida, é simples você entender que tem que ser público-privado essa parceria. Não pode ser só um trabalho do público, tampouco do privado. Nós tentamos isso nas últimas décadas e não deu certo. A gente só aumenta a nossa dependência. Então nós propusemos para o Conselho Nacional de Fertilizantes, vamos criar uma instituição de natureza público-privada que vai ocupar o espaço que o Brasil precisa de ter alguém para fazer com que aquilo que é feito dentro da academia, a ciência, a pesquisa, e muitas das vezes com empresas e universidades e instituições de pesquisa, saia da prateleira. Nós temos uma prateleira cheia de tecnologia e o mercado não tem. Aí o que nós vamos fazer? Esse centro ele vai pegar as tecnologias que nós já desenvolvemos, mas não foram para o mercado porque você não sabe se ela é viável para a aplicação dela, e vamos, neste centro de excelência, fazer o caminho tecnológico necessário para ela chegar ao mercado, né? E essa instituição vai ser criada na forma de uma associação de direito privado e interesse público, onde voluntariamente as instituições se unem no entorno de um propósito. O Conselho Nacional de Fertilizantes já aprovou esse modelo, nos próximos meses nós vamos criar, e essa associação em seguida, ela pode se tornar, por exemplo, uma organização social de interesse específico, também baseada em ciência e tecnologia, onde você tem toda uma governança e você tem fundos públicos e privados para que isso rode. Qual que é a vantagem de você se associar a isso? É como nós estávamos conversando. Se você é uma empresa que tem uma tecnologia que você desenvolveu, mas você precisa de fazer o aumento de escala dela, você precisa de algo chamado planta piloto. E planta piloto para cadeia de fertilizante no Brasil não existe. Não. Ninguém tem. Por quê? É simples. Se vocês aqui forem comprar uma planta piloto, vocês vão gastar pelo menos 1 milhão, 2 milhões de reais. Só que o problema é que você vai precisar dessa planta piloto 2 meses por ano. Os outros 8 meses ela vai ficar parada. Porque você não vai desenvolver tecnologia todo dia, né? Então por que você não faz isso coletivo? Você usa um mês, outro usa outro mês, outro mês. Então precisa estar numa instituição. É isso que nós estamos fazendo. Eu preciso entender melhor o mercado de bioinsumos porque eu quero entrar nele. O que você vai ter que fazer? Contratar uma consultoria que vai te dar uma informação parcial. Porque uma consultoria não reúne todas as competências. Por que você não faz isso dentro do centro? Junta-se com os especialistas do governo, eu quero especialmente desenvolver um bioinsumo que vai com micronutriente, por exemplo, na bionutrição, que eu tenho um mercado que é da banana. Que é do banana, café e cacau, como nós falamos. Vamos lá. Você vai fazer o quê? Você vai no centro, vai encontrar ali todo especialista, vai encontrar um local preparado para fazer isso e vai te dar a melhor solução para você. O concorrente é que faça a mesma coisa, no mesmo ecossistema. Então, isso é
é a maneira que o Brasil está encontrando de sair dessa dependência. Então, as empresas, isso já está prestes a ser divulgado para que dê oportunidade a todas as empresas. Nós estamos na fase final de preparação. Agora, em abril, nós vamos divulgar para todo o setor. Mas a representação das empresas de fertilizantes no Brasil, o Sindicato Nacional das Indústrias Produtoras de Matéria-Prima de Fertilizantes, o Simprefert, a Associação Nacional de Difusão de Adubos, que é a ANDA, a Associação dos Misturadores de Adubos, a AMA Brasil, a Absolo, que é a Associação dos Produtores de Fertilizantes Especiais, né? Todos eles já estão formalmente decididos que estarão dentro. Eles e as suas empresas, né? Então, e do lado público, nós já temos 9 hubs definidos com as suas instituições públicas definidas. Então, nós vamos juntar isso e construir essa instituição que tem por objetivo eliminar a dependência tecnológica do Brasil e fazer com que o Brasil seja o líder mundial, e é muito importante isso, o líder mundial em tecnologias em fertilizantes. Nós vamos nos transformar no líder mundial. E o que significa isso? A gente não tem recurso natural, nem tem envergadura para ser o maior produtor mundial de fertilizantes. Então, que sejamos o maior líder da inovação em fertilizantes no mundo. É assim que a Coreia se transformou na potência que ela é em outras áreas. É assim que esses países da Ásia são líderes mundiais em cadeias produtivas, porque eles dominaram a tecnologia. Como fertilizante, as tecnologias mais novas têm 100 anos, porque a da ureia é um processo de Haber-Bosch. Foi em 1914. Então ela fez 110 anos. Acho que ela nem tem mais... ela está bem gagá. Ela não consegue mais entender que ela tem que mudar. A de fosfato é pior, porque ela é de 1820, alguma coisa, eu nem lembro do qual é. A de potássio é mais ou menos dessa época. Então, as nossas tecnologias, elas nem patente na época existia. Então, e os inventores ficariam muito felizes se nós dessemos um passo além do que eles fizeram há mais de um século atrás. Porque nem para resolver problema da fome, da alimentação, essas tecnologias foram criadas. A amônia foi para problema de guerra, né? O superfosfato simples foi para resolver problema de resíduos, né, de indústria, de ossos, né? Só o cloreto de potássio realmente foi para nutrir. Então, nessa janela de oportunidades que o Brasil está entrando. Se você não tem alguém que domina a tecnologia, o que o Brasil vai fazer? Vai aproveitar a única janela de oportunidade que ele tem. E empresas como a de vocês, que já são empresas de base tecnológica, vou dizer para vocês que vão nadar de braçada. Porque não tem a mínima chance de vocês não ganharem ao se aderirem ao Centro de Excelência em Fertilizante. Vocês já fazem sozinhos. Sim. Imagina se fizerem num ecossistema desse, pulsante, em que você vai se mostrar... Quantos países vocês estão vendendo já? 7, João. Não, 12. 12 já? Com o Centro de Excelência, vocês vão chegar a 50 países. Rápido. Sabe por quê? Vai dar muita luz. Esses países vão ver um ecossistema em que você está lá com a sua genuína e exclusiva tecnologia que o seu concorrente não tem. Porque se tivesse, vocês estariam dividindo o bolo que vocês, né, a fatia do bolo que vocês comem sozinhos. Né? Então isso é mercado, e mercado a gente não interfere. Não. A gente estimula. Né? Sim. Então não sei se eu fui claro, mas este é o Centro de Excelência em Fertilizantes. E eu digo para as empresas brasileiras de base tecnológica, ficar de fora tá errado. Tá errado, né? vai perder a onda, né? A onda tá vindo. Porque depois se você não subir e surfar ela, você vai ficar para trás. Agora tá aberto, agora nós estamos começando, de mão dada, tudo agora tá por vir, né? E daqui a pouco, né? Até. Polidoro, e tem algum acesso, contato para essa turma que tem interesse de estar dentro desse projeto aí para poder acessar e falar contigo? Tem o site do Conselho Nacional de Fertilizantes, Confert, né? É só jogar na rede lá. Na rede Confert, Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Planta, tem um site que tem lá todas essas informações. Tem também o meu e-mail, que é josé.polidoro@agro.gov.br, né? A minha caixa vai encher, mas não tem problema, eu tô lá para isso. Tem o e-mail do Confert, confert@mdic, que é de Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio.gov.br, né? São os nossos canais hoje de comunicação mais eficientes, né? Porque o Centro de Excelência já vai ser o nosso
nosso interlocutor, né? Com Sim. seus diretores, seus gerentes, Sim. a sua equipe toda. Mas por enquanto a gente está, como eu fui responsabilizado pelo ministro Fávaro de fazer isso, né, de liderar essa turma, e nós somos uma turma grande, Graças a Deus. os cientistas pararam de disputar espaço e simplesmente Aí se abraçou? dividindo Se uniram. espaço. Abraçados. Tá muito bom isso. É uma experiência única, por isso que eu falei. É algo que tá sendo uma jornada muito legal para várias pessoas que entendiam que a instituição que ele trabalha, ela é única, e eu sou embrapiano, posso dizer isso, e ela tem que seguir e ser melhor que a outra. A competitividade que a ciência brasileira estimulou só prestou para nos separar. Só pra... Agora não adianta. Se vai morrer todo mundo abraçado. Tá entendeu? todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco. Isso é Não bom. adianta correr, porque seguinte, você vai ficar fora disso. É igual eu tô falando pra vocês no lado do privado, do lado do público é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu falo, mano, fica fora. Você pode ficar, eu não quero. Eu não quero chegar daqui a 20 anos, tá lá no meu sítio, lá em Muriaé, lá em São Miguel do Anta, lá, e falar, nossa, a mãe já pensou, Se eu tivesse... podia ter ajudado isso aí, podia estar, né, tal. Então, assim, até pro ego é Sim. bom. Se você quiser olhar só pro seu ego, não fala com os Entra. colegas. Entra nessa. Tá nessa, porque tá vindo aí uma história muito bacana, né, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte, porque é algo assim que mostra que o Brasil é um país realmente admirável, sabe? Sim. Porque o povo brasileiro é muito legal, a ciência brasileira é muito legal, os empresários brasileiros são muito bons, são resilientes, porque Resiliente. não é fácil, cara, ser empresário no país que tem a maior taxa de juros do mundo, Mudança um o tempo índice de todo. corrupção absurdo, uma desigualdade social e econômica absurda, e você aqui ainda acreditar, acordar todo dia, vir trabalhar e achar assim, daqui a 10 anos, empresário pensando 10 anos para frente num país igual ao Brasil, tem que ser brasileiro, Tem que ser brasileiro. né? E eu, como cientista, acreditando que a ciência resolve as coisas, entendeu? Então, assim, é brasileiro, é um povo bacana, só que a gente tem que colocar as coisas em prática, e eu acho que a gente vai conseguir, sabe? Com essa história toda aí. Show de bola. Show de bola. Polidoro, a gente tá indo pro finalzinho do nosso bate-papo, um bate-papo que eu vou mais uma vez ressaltar que foi esclarecedor para mim. Acredito que pro João também um pouco, né, João? Apesar que você já estuda o trabalho do Polidoro há um tempo já, né? Sim, hoje a gente conversando de manhã aí com o Polidoro, né? Ele falando um pouco da trajetória dele, assim, o que ele falou eu já respondi na hora. Se você não tivesse feito esse movimento lá atrás, né, falado Eu não tava no para hub o de mercado tecnologia que hoje. sim, existe um mercado e uma tecnologia para produto de eficiência agronômica, com certeza não estaria aqui hoje. Então, até deixar meu Opa! muito obrigado Nossa, por tudo que você já fez pelo agro brasileiro aí. Né, você sabe que eu já te sigo aí há muito tempo, né? Enfim, desde o nosso primeiro bate-papo lá em 2016. E eu tive essa felicidade, né? De poder entrar para uma empresa que já fazia fertilizante de eficiência aumentada e ainda conhecer, né? O seu trabalho, o trabalho do Vinícius Benítez, o trabalho do Paulo César. Enfim, de muita gente que bebe dessa fonte também de eficiência aumentada. Então, muito obrigado. Resumindo o que a gente quer falar para você aqui, Polidoro, que aquele propósito ali que é plantar inovação para alimentar vidas, que é inovação, a gente tá falando de tecnologia, sem o seu trabalho lá atrás, brigando, pegando o chifre do boi, isso aqui nem ia acontecer, a gente Com ia continuar certeza vendendo commodity, né, meu irmão? Eu ia estar vendendo anti-dust aí. Bom, eu não sei nem o que dizer em relação a mim, só agradecer mesmo. Mas nós somos um grupo grande, cara, que se juntou lá em 2009 em torno de uma rede chamada Rede Fértil Brasil. E a gente foi brigando entre nós e os outros, e etc. Fomos a base do Plano Nacional de Fertilizante, um monte de cientista ajudando a política ali a sair e tal. E a gente tem muito apoio. Como eu te falei, eu entrei na Embrapa e meu chefe me mandou ir pro chão de fábrica. Falei isso para vocês mais cedo. Sim. E foi toda a diferença, porque ali eu fiz as minhas alianças, que até hoje elas movem tudo, né? Então, acho que eu queria parabenizar vocês. Hoje eu estive aqui, eu faço muito isso, né? Como eu falei, chão de fábrica é a minha maneira de melhorar minha performance no governo. E vi aqui uma jornada muito bonita, né? Eu quero realmente parabenizar toda a equipe da Fertiminas. O lema de vocês é justo, né? Vocês estão fazendo, vocês não são só com o lema, vocês estão colocando em prática o lema de vocês. Espero que as empresas que são concorrentes de vocês entendam que vocês
não fizeram por acaso tudo isso que estão fazendo e não estão tendo o sucesso que estão tendo, principalmente empresarialmente falando, que é fácil, né? Tô aqui agora, os números, putz, o cara tá bem, o cara não sei o quê. Não é fácil, meu irmão, não é fácil. Vocês são jovens e são exemplo para aqueles que apostam na manutenção, né, do estado atual das coisas, porque ele está bem, né? Aquele que acha que o jovem é sempre um sonhador, né? E que as mudanças são feitas pelos grandes. Nada disso. Não. Nada disso. O mundo todo prova isso, né? Então A mudança gente só tá fazendo... A mudança quem faz é o doido que pensa fora da caixa e aposta nessa ideia. Então, parabéns, viu? Obrigado. Vocês... É um prazer estar aqui com vocês. A gente falaria aqui mais umas 3 horas. Tranquilo. Mas o dia que a Fert Minas precisar de qualquer coisa conosco, né? Que somos aí os malucos da ciência e os cientistas que vão fazer política, que eu falei para vocês que é uma jornada muito doida. Vocês contam com a gente. Você sabe que a gente... Companheiro agora. Gosta de morrer abraçado. Né? Com certeza. Tamo Certo. junto nessa, sem dúvida. Beleza. Até a gente, sozinho, precisa de 2 pernas para andar direito. Né? Quem dirá, né? Nos negócios, nos propósitos da nossa vida, né? Exatamente. Com certeza. Para nós finalizar, com chave de ouro, eu sempre peço isso para os nossos convidados. Uma mensagem que o senhor gostaria de deixar, Tá. Uhum. mas que seja para os seus clientes, que seja para sua família, que seja... o que vier no seu cabeça, no seu coração aí, manda pra turma. Nossa, aí não, sem emoção, né? Porque senão vai Com ficar emoção, feio no final. Não, é que eu gostaria de dizer que o agricultor brasileiro, principalmente o pequeno agricultor, ele não está abandonado pelos técnicos do Estado brasileiro. A gente respira uma maneira de mudar essa injustiça que tem no campo brasileiro, que é ter pobres e ricos no campo. Eu queria que tivesse uma classe média rural, que aí nós estaríamos igualando. O grande agricultor sabe que nós do governo, a gente não é inimigo, né? A gente não cria burocracia, a gente não cria problema e a gente tampouco quer usar as categorias, né, da sociedade, principalmente os empresários do agro, para ganhar voto, né? A gente quer fazer política de Estado. E a gente faz política de Estado. As pessoas têm que acreditar mais na gente, sabe? Muitas das vezes eu sinto que há uma descrença, né, sobre as pessoas que são do Estado brasileiro, porque nós temos aí uma história ruim, às vezes, né, da política. Então tem que separar isso. E, por fim, eu acho que eu fico muito tempo fora de casa, sabe? Mas eu sou só mais um. Todo mundo que acredita num projeto fica fora de casa, né? Sim. Fica longe da família e eu acho que as pessoas têm que respeitar um pouco isso quando criticam o trabalho, né, de determinada empresa, né? Que o cara ali... Não, cara. A gente vive uma dureza tremenda por apostar no país, sabe? Então, acho que tem que ter mais respeito entre os pares, sabe? Sem dúvida. Tá faltando muito isso. Acho que as pessoas entendem que denegrir o concorrente é vantagem comercial. Denegrir o colega é vantagem institucional. E é como eu falei para vocês, é por isso que os gringos não entendem por que o Brasil, muitas das vezes, não sai do lugar. É por culpa de nós mesmos, né? É porque tem muito brasileiro, cara, que não acredita no Brasil. É um absurdo. Muito. É um absurdo. Então, minha mensagem é para os brasileiros que não acreditam no Brasil. Para que eles façam uma autoanálise e resolvam, né? Porque se não acredita, então nem fale que não acredita, né? Deixa para os que acreditam falar. Acho que sabe, porque fala, você não quer, como diz a minha avó, minha falecida avó, né? Se você não vai ajudar, é melhor calar. Não ajuda, não atrapalha ele também. É isso aí. Então, minha mensagem é essa. Para de falar mal, cara. Muita ajuda que não Para atrapalha. de falar mal. Você não fala nada. Deixa a gente que acredita falar. Deixa a Entendeu? gente trabalhar. Assim, Chega de Se pessimismo. não tem nada de bom pra falar, fica calado. Chega É assim de que as vão falar, né? chega de hipocrisia, sabe? Chega de egoísmo, chega de individualismo. Hoje as pessoas acham que só porque nós estamos aqui
num podcast que muitos vão ouvir, né? Só porque toma uma curtida na rede social é melhor do que o outro. Isso vai dar problema. Vai dar para essas pessoas que acham que isso aí as diferencia dos outros. Não diferencia, não. O coletivo é acima de tudo. Coletivo é tudo. Sem dúvida. Entendeu? Então aqui eu vejo que vocês são um coletivo, por isso que Fertiminas tá bem. Muito obrigado. Né? Tamo aí, pelejando. Espero que fique melhor cada dia. É um desejo sincero meu. Trabalhamos muito para isso. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Espero você aqui de volta várias vezes, que a gente mantenha contato, né, João? Sim. Só convidar. Só convidar que nós estamos aí. Logo nós estamos lá no Rio também, lá no Jardim Botânico. Acho que é um lugar sensacional. Ali é bonito demais, é bacana demais. Tem muita história ali, né? Então, logo nós estamos lá também. Muito obrigado, meu irmão. Valeu. Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, o seu trabalho, o seu propósito de vida. Muito bom. Como eu disse, foi esclarecedor, foi maravilhoso esse bate-papo aqui. Tá no top 5 para mim, na minha opinião. Sim. E muito obrigado pelo seu conhecimento, pelo seu empenho, a sua vida nesse trabalho. Como a gente falou aqui para você, cara, se não fosse a sua luta lá atrás, e se brincar, a gente não tava nem mexendo com isso aqui hoje. Não, com certeza. E, bicho, a gente percebe, né, João? Quando a gente senta, não é só você que percebe. Nós também percebemos. Quando a pessoa senta e a gente vê que ela é do mesmo princípio e valor que a gente sente também. Então a gente também se sentiu à vontade com a sua presença aqui. Então não é só daí pra cá, é uma troca, cara. Então isso aqui, quando você entrou, quando a gente começou a conversar no WhatsApp, a gente já percebeu, assim, cara, Polidoro é um cara extraordinário, mas é um cara gente da gente, companheiro de ué. De lida. Ciência não muda, né? Igual DNA, né? Exato, tá no DNA. Então, quando a gente fala de trazer os parceiros aqui, realmente todo parceiro que a gente trouxe aqui, parece que é irmão, parece que é a mesma criação. Você não vai falar pra você que gambá só cheira gambá? Só cheira gambá, né? Obrigado você que esteve conosco até agora aqui. Gostaria de deixar o link do projeto do Sr. Polidoro, que a gente falou aqui no meio do caminho aqui. Procura o Polidoro aí nas redes sociais. Na rede social, LinkedIn Polidoro direto faz bons comentários lá pra gente reparecer a cabeça e saber mais, né, aprofundamente de tudo que a gente até desculpa trabalha. Que a última eu soltei um desabafo. Faz parte também, tem que ter. Faz parte. De vez em quando tem que ter também. O Tael Sangue faz parte também. Eu puxei a orelha de uns colegas meus aí. Faz parte. Faz parte do jogo. Nós temos que dar uma arrepiada de vez em quando também. Não tem dúvida. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Sr. Polidoro, mais uma vez. Fique com Deus. Tchau.